Muito bom dia, sejam bem-vindos à segunda edição da VisitPortugal Conference. So let me introduce futurism, tourism. Not to be confused with the artistic current, although it does have its art. The art of going, but only if you really must. The art of changing what's being done wrong. It stands up for leave it as it is, which is very different from leave it. Many will say that this is just a trip, but futurism breaks conventions and protects traditions. It opens new horizons in such a way that many will see that it's not just one trip. It's all of them from now on, as it should be. The evolution of knowing how to go, knowing how to stop, and change the screens for the views, the roads for the trails, the lamps for the stars, the herd for the unbeaten path. It's a movement with simple rules. If you're here, don't leave a mark. Observe calmly with body and soul. Time to be vigilant. Thinking of everyone's future, because you can't skip what you can save, and only you can save all of this. Don't be a tourist, be a futurist. Olá outra vez, o meu nome é Mafalda Anjos e é um gosto enorme estar aqui convosco hoje para conhecer o que são os novos caminhos do turismo e o que de melhor se faz lá fora e também cá dentro. Bom, nesta grande conferência do ano nós vamos explorar as mais recentes perspectivas sobre os mercados internacionais, os vários segmentos e as tendências do turismo, sob o mote Global Tourism Insights. Ao longo do dia nós vamos ter connosco muitos especialistas, estrangeiros, também nacionais, do setor e vamos ter precisamente insights de todos os vários pontos do mundo. Espera-nos um dia em cheio, espero eu, com muita partilha de ideias e de conhecimento. Nós contamos convosco, que estão aqui sentados, para nesta sessão nos enviarem perguntas para os vários oradores. Podem fazê-lo através do site, que aparece aqui no ecrã, e com o código #VisitPortugal, e no final de cada sessão as vossas perguntas vão ser selecionadas e algumas delas serão colocadas aos oradores aqui durante os debates e os painéis. E agora, sem mais demoras, vamos prosseguir então a sessão. E para a abertura oficial da VisitPortugal Conference, chamamos ao palco António Costa e Silva, Ministro da Economia e do Mar. Senhor Ministro. Muito bom dia a todos. Queria saudar o Turismo de Portugal, o Presidente Carlos Abade e toda a equipa diretiva por mais esta iniciativa. É o segundo ano que esta iniciativa tem lugar e, portanto, queria saudar também todos os diretores das equipas de turismo, responsáveis e, sobretudo, saudar os senhores empresários. Este evento é desenhado para ajudar as empresas portuguesas a internacionalizarem-se. Nós temos números absolutamente extraordinários do turismo em 2023, mas não podemos adormecer sob os êxitos alcançados. É preciso repensar os destinos turísticos, requalificá-los, conectar as tendências que existem no país com as tendências internacionais e, sobretudo, ajudar as nossas empresas nesse processo de internacionalização. Portanto, esperamos que este evento seja inspiracional para as empresas, que consiga dar mais capacidade e ferramentas às empresas para se internacionalizarem. Temos múltiplos programas para apoiar essa internacionalização. Queremos também que os vários diretores das equipas de turismo partilhem nos mercados em que estão inseridos as experiências, as melhores práticas e entrem em ação também com as empresas para capacitá-las e de forma a elas intervirem nos mercados internacionais. O conhecimento dos mercados, como sabemos, é absolutamente distintivo. Sem conhecer os mercados, as tendências, as culturas,
dos diferentes mercados emissores, é difícil penetrarmos mais significativamente e consolidarmos essa tendência, mas tudo aquilo que foi alcançado por este extraordinário setor, que é um contribuinte incontornável da economia portuguesa, é de realçar. E nós também estamos aqui para celebrar aquilo que foi alcançado. Nós, em 2023, em termos de receita, chegamos a 25 mil milhões de euros. Isto é 19% acima do que se conseguiu em 2022 e, atenção, 37% acima do que se conseguiu em 2019, o ano imediatamente anterior à pandemia. Os estudos da Organização Mundial de Turismo indicavam que íamos passar 5, 6, 7 anos para regressar aos números pré-pandemia. Mas o setor em Portugal, face à excelência dos operadores turísticos, face à excelência das políticas públicas, face a esta combinação extraordinária que existe entre as empresas, os operadores, os diretores das equipas de turismo, conseguiu realmente um resultado que é extraordinário. E ao nível das dormidas, elas alcançaram 77 milhões. Se nos lembrarmos que em 2007 as dormidas eram 37 milhões, nós vemos o caminho impressionante que este setor está a fazer no país. E também, a nível de hóspedes, tivemos cerca de 30 milhões de hóspedes de visitas, mais 11% que em 2022. E estamos a crescer muito mais em termos de receitas do que número de hóspedes, embora o crescimento seja incontornável nos vários aspectos, mas isto demonstra claramente que é um setor que está a criar mais valor, que está a atrair segmentos diferenciados nos mercados internacionais. Nós temos os nossos 4 primeiros mercados emissores que estão a crescer, desde logo o Reino Unido, a França, a Espanha e a Alemanha, e vamos ter aqui os diretores das equipas de turismo desses mercados para partilharem as suas experiências, mas o que é absolutamente extraordinário é que o 5º mercado emissor que mais está a crescer é o dos Estados Unidos da América e, portanto, atingiu também uma cifra verdadeiramente histórica. O ano passado contribuiu em 10% para as receitas turísticas. Os 4 primeiros mercados emissores contribuem cerca de 50% para as nossas receitas turísticas, mas os Estados Unidos da América já contribuem com 10%. E é muito, muito significativo, porque é um aumento de cerca de 37% comparado com 2019. Portanto, penso que estamos no caminho certo e, atenção, a economia portuguesa não é só turismo. O turismo é uma das alavancas da economia portuguesa e, sobretudo, das economias locais. E, na nossa visão, é isso que tem que acontecer. E, quando olhamos para os números, eles são absolutamente claros. Estamos a crescer em todas as zonas do país, em todos os municípios, em segmentos diferenciados, e estamos a crescer ao longo de todo o ano. Isto é uma alteração estrutural no padrão do turismo em Portugal e está exatamente alinhado com aquilo que definíamos na nossa estratégia e na nossa visão. E o turismo está a funcionar como uma espécie de alavanca para as economias locais. Nós estamos a diversificar as visitas em todo o país e essa alavanca está a funcionar, porque o turismo é capilar, ele é transversal a múltiplos setores da economia, dos transportes, à restauração, à gastronomia, ao enoturismo, e todos esses setores estão a crescer num harmónio que é extremamente significativo. E penso que este evento tem também como objetivo fundamental ver exatamente que segmentos é que estão a crescer, como é que eles estão a contribuir. Claramente o enoturismo é um deles, nós temos dos melhores vinhos do mundo, vinhos que têm uma história, vinhos de excelência e, portanto, o enoturismo é um setor que pode alavancar o crescimento também de outros setores do turismo e isso está a acontecer. Temos também a gastronomia, nós temos o melhor peixe do mundo. Hoje mesmo vai existir pela primeira vez em Portugal a Gala Michelin, que vai contemplar, espero eu, dezenas e dezenas dos nossos restaurantes, dos nossos chefes, e com o melhor peixe do mundo, a qualidade dos produtos, a qualidade e as condições para a dieta mediterrânica e todos os produtos que estão inseridos nessa dieta se desenvolverem, vai também ser precursor de novos segmentos que vão acrescentar valor. Temos também outros setores que são absolutamente cruciais, como o turismo da natureza, ou o turismo científico, ou o turismo literário. E isso está alinhado com as tendências do futuro, que temos que pensar, organizar, e vamos ter a seguir exatamente uma discussão dessas tendências nos mercados nacionais e de como é que nós nos podemos articular relativamente a elas. Penso que este evento
segmento pode dar uma contribuição muito significativa ao nível das nossas empresas e aos nossos empresários e, portanto, convido a todo o tipo de interações com as equipas de Turismo de Portugal, com a exploração dos vários setores. Nós queremos que saia deste evento uma plataforma muito mais significativa que dê às empresas a sua capacidade de internacionalização, o conhecimento dos mercados internacionais e não podemos também esquecer as questões de escala. Nós somos um povo que é muito individualista, temos esse defeito, trabalha em silos, comunica pouco uns com os outros. Eu penso que ao nível do turismo tem a demonstração clara do que é que podemos atingir quando colaboramos uns com os outros. Trabalhamos desde as empresas, entre elas as empresas com o Turismo de Portugal, o Turismo de Portugal com as políticas públicas e com as empresas, e é exatamente estas plataformas, grandes plataformas colaborativas, que nós esperamos construir. E depois queria também aqui reiterar que uma das falhas que nós temos, nós não somos às vezes muito bons no marketing, não conseguimos criar marcas globais. É só olhar para o que fazem os italianos, com a sua capacidade de criar marcas globais, pois as marcas valem por si mesmo. E nós temos o melhor azeite do mundo, temos outros produtos que são extraordinários, temos dos melhores destinos turísticos do mundo, temos um dos países mais seguros e é por isso que as pessoas se sentem em casa aqui. Nós temos que catapultar tudo isso para visualizar o futuro. E olhando para o futuro e continuando esta estratégia de promoção e de internacionalização, temos que nos interrogar quais são as tendências-chave para o futuro. E os estudos indicam com muita clareza que as pessoas querem viajar mais depois da pandemia, querem fazer aquilo que não fizeram antes, querem revisitar os destinos em que foram felizes. E Portugal, como um dos países mais seguros do mundo, país geograficamente diversificado, com a qualidade da oferta turística, pode proporcionar o desenvolvimento de toda essa cadeia de valor. E, portanto, há aqui um quadrado mágico que nós temos que explorar e ele vai marcar o turismo no futuro. E esse quadrado passa pela natureza, pela cultura, pela sustentabilidade, pelo território. E com base nisso, o turismo pode alavancar todo este conjunto de valências e interações. Não vamos ter ilusão absolutamente nenhuma. A sustentabilidade é o problema crucial do nosso tempo. Temos guerras, temos fragmentação geopolítica a nível internacional, temos tudo aquilo que são as disrupções nas cadeias logísticas, estamos distraídos por todos estes acontecimentos que a espécie humana, que não aprende nada com os seus erros, está a criar, mas não vamos ter nenhuma ilusão. A sustentabilidade é o problema fundamental do nosso tempo. Nós estamos a perder biodiversidade no planeta como nunca, estamos a ver o impacto que as alterações climáticas têm. E é por isso que, na nossa visão, o turismo pode ser uma alavanca da promoção da sustentabilidade do destino de Portugal e da sustentabilidade do país e das empresas. Temos um grande programa que são as Empresas 360, já temos dezenas e dezenas de empresas portuguesas que aderiram e convidava também os senhores empresários a olharem para esse programa, porque não vamos ter também nenhuma ilusão. Os cidadãos, os visitantes, os turistas, os futuristas vão perguntar cada vez mais qual é a pegada ambiental de cada empresa, qual é o seu empenho e a sua relação com o meio ambiente, o que é que estão a fazer em termos da diminuição das emissões de dióxido de carbono. E, portanto, cada empresa vai ter uma espécie de licença social para operar. E nós queremos que as nossas empresas de turismo estejam à frente neste grande movimento internacional, como empresas sustentáveis, não só em termos da prática de sustentabilidade, em tudo o que tem a ver com a eficiência da utilização da água, dos recursos, dos resíduos, do reprocessamento dos resíduos, mas também do empenho com a comunidade e com os bens ambientais. Nós somos um dos países que tem uma biodiversidade impressionante. Penso que o turismo da natureza vai funcionar quando nós olhamos para a nossa natureza e aquilo que ela propicia tem segredos e revelações absolutamente extraordinárias. Ainda há pouco tempo descobrimos que uma das lesmas marinhas que habita nas áreas territoriais portuguesas é capaz de roubar clastos das plantas e fazer ela própria a fotossíntese. Estávamos convencidos até hoje que a fotossíntese eram as plantas que a faziam. Atenção, há animais, como estas lesmas marinhas, que habitam nas águas territoriais portuguesas, que fazem a fotossíntese. E, portanto, este aspecto é um aspecto importante e o turismo científico, o turismo da natureza vai crescer exatamente para apoiar este tipo de ecossistemas. Nós temos nas águas territoriais portuguesas, a milhares de metros de profundidade, ao longo de toda a fratura dorsal atlântica que cruza o arquipélago dos Açores, fenómenos absolutamente extraordinários. Os nossos biólogos estão
estão em euforia. A milhares de metros de profundidade existe vida, existem ecossistemas de vida. Estamos convencidos que a vida no planeta tem a ver com a fotossíntese. O que temos a milhares de quilómetros de profundidade é uma espécie de quimiossíntese. Isto é, as bactérias conseguem sintetizar a sua energia a partir dos sulfuretos de hidrogênio, que são das matérias tóxicas, mais tóxicas que nós temos no planeta. E, portanto, há também aqui um interesse científico internacional, e eu penso que o turismo científico, ligado à proteção dos ecossistemas, quer no mar, quer em terra, vai ser absolutamente distintivo para o futuro. E nessa perspectiva, é importantíssimo que neste quadrado mágico que enunciei, com todas as suas interações do turismo com a natureza, do turismo com a cultura, do turismo com a ciência, do turismo com o território, nós sejamos capazes de definir uma perspectiva e uma abordagem muito clara para o futuro. E, portanto, queria terminar com uma mensagem de grande confiança, uma mensagem de grande tranquilidade, uma mensagem de apoio a todos os nossos empresários e desejo que este evento seja absolutamente profícuo, que proporcione grandes plataformas colaborativas entre as empresas, os diretores do Turismo de Portugal e as várias entidades que estão aqui presentes e que nós saiamos daqui com uma alma ainda mais renovada, lutando para termos um país melhor, mais próspero e mais coeso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Nós vamos então passar para o primeiro keynote do dia. O primeiro keynote vai ser com Dirk Herbert. Ele é Global Head of Thought Leadership da Dentsu e ele tem como foco impulsionar o crescimento dos clientes com quem se cruza neste mundo completamente centrado no digital. Ele liderou com sucesso vários departamentos de estratégia global e de marketing em muitas organizações que são líderes das suas indústrias e do lado do cliente, Dirk liderou também estratégias de marketing de produtos na Apple e na Disney. A sua intervenção tem como tema Travel Trends, portanto vamos ouvir falar de tendências, vamos ouvir falar de futurism. Dirk, please join us on stage. Thank you so much, and very nice to meet you all. I wish I could do this in Portuguese, but today it will be in English. As was mentioned, I am with Dentsu, which is the marketing and communications partner of Tourism Portugal, and we have a very simple mission. Our mission is to help brands predict and plan for disruptive future opportunities and use that knowledge of the future to create new paths to growth in the sustainable economy. And in the sustainable economy, I think is very important because it connects Dentsu's mission to the notion of futurism, which we saw earlier, because we believe that growth cannot and should not be exploitative. It should be a nurturing force that nurtures businesses, but also the communities that they are part of and society and the planet at large. So we take a very expansive view how we think about growth and partner with our clients in achieving that. I will talk to you about some of the trends that we see coming down the pike that we think will have an impact on the travel and hospitality industry, and they are framed by a number of macro forces. Those include the fact that the world population in 2030 will reach 8.5 billion people, which, to just give you a frame of reference, when I was born 60 years ago, the world population was 3 billion. So in my lifetime alone, the world population has tripled. Of that population, 1 billion will be senior adults. The world population will be aging rapidly, which will have a huge impact, as we'll talk about later, in terms of how we think about tourism and travel. Middle class will continue to grow, but the middle class of tomorrow will look very different than the middle class of today, which is why the notion of inclusiveness is very important. And rapid urbanization will continue at pace, meaning more and more people will be moving to cities. And again, that will have an impact on a number of factors, including how people think about their identities and define themselves, and therefore how we need to connect with them. All of that is ultimately framed by a number of other forces, climate change being one of them, the fact that we will see the largest wealth transfer in human history over the next 5 to 10 years, and obviously the rise of artificial intelligence. With that, I want to get into 12 trends that we think will have an impact
on travel and tourism, they fall into 4 categories. There will be 3 trends driven by how culture will evolve. There will be 3 trends in terms of how we think about consumers and their behavior evolving. There will be 3 trends in terms of how the category and dynamics in the category will change, and ultimately 3 trends around the way that brands can most effectively connect with consumers and people to drive action. So with that, let's go into it, and let's start with the culture trends. The first one, probably not surprisingly, is what we call the sustainability imperative. It's the idea that travel is becoming increasingly conscious, or travelers are becoming increasingly conscious of the impact that they have on the environment, but not just the environment, but also the communities at the destinations that they are visiting. And that there is a desire for more sustainable travel options, a greater consciousness among travelers to support local resources, local accommodations, eat in restaurants with native foods, engage with activities run by local organizations. And the data very much bears that out. In research that we've done, we see that by 2030, 7 out of 10 consumers believe that the reputation of a company will not only depend on how that company helps to mitigate climate change, but actually helps to reverse it. So it's not just about slowing down, but actually building back up. And according to a survey from Expedia, a global travel company, 9 in 10 consumers at this point consider sustainability option and factors a key decision factor in how they think about travel and booking travel. The second trend is what we call inclusion for all, and it's the notion that there's a desire for businesses and destinations that are accessible and welcoming to all. That it's important to travelers to engage with businesses that cater effectively to a wide range of people and lifestyles, whether that is older travelers, LGBTQ, solo travelers, or, for example, the disabled. When we look at the numbers there, especially around disabled, almost 2 billion people out of the 8.5 billion people in 2030 will have some sort of disability. So the notion of being more inclusive is not just the morally right thing to do, it's actually also a good business sense because it brings in a new class of consumers and customers. 70% of people at this point are more likely to engage with tourism and travel providers who seem to provide inclusivity options. The interesting thing, though, is that only 50% of consumers say they actually find this information during the booking process. So there's a huge opportunity, I think, to be more explicit in our marketing around the kind of things that consumers are caring about. The final trend in the cultural section is what we call universal activism. The idea that travelers are increasingly looking for opportunities to align where and how they travel with the values that they hold. There's a greater consciousness also about how and where they spend their money and whom that benefit accrues to. Again, with very much an understanding at this point that travelers want to support the local communities that they're visiting. 84% of global millennials in a recent survey said that it's very important to them when they choose their travel options that they align, number one, with the values that they personally hold, but also that they feel that the money that they're spending accrues as support to the local communities, not some kind of global company, but the people on the ground that they're visiting and want to be part of. So what are the implications out of those things? The sustainability imperative means ultimately that we need to bake eco-friendly and sustainability consideration into every step of the customer journey that you're designing from a marketing point of view and into every touch point of the actual travel experience. From thinking about the media that you're buying through a lens of potentially carbon footprint to tools that help consumers better understand what are more sustainability-friendly travel options, to the design of the actual accommodations. Number two, on the notion of inclusiveness, it's really about embracing diversity as an untapped growth opportunity, right? The idea that the more open and welcoming you are, a broader class of consumer then has access and actually become your customers. And the notion of universal activism is about the idea that marketing does not just have a commercial goal. Marketing can be a change agent. So as we think about the metrics that we apply to whether our marketing was successful or not, yes, commercial success matters, but maybe we also should think about more broadly what other goals we have and we want to achieve with our marketing.
Next section is consumer trends, and what I wanted to start out here is what we call the silver economy. The aging of populations across the world will continue, and as a result of that, seniors will become one of the most dominant consumer and travel groups out there, displacing young adults as the go-to generation for marketing. Which means that travel will need to evolve and adapt to the preferences, but also the needs, especially the physical needs of this often underserved group. And again, it's just smart business to do it, because what we're seeing is that the financial clout of silver travelers is expanding, right? In 2020, they had about $9 trillion at their disposal. By 2030, that will almost have doubled to $15 trillion. That's a lot of money that you would be leaving on the table if you don't engage or cater to this group. What we're also seeing is that obviously this group is very much modernizing, right? The people that are now moving into the silver server generation are people like myself who are actually we're part of startups like Netscape and AOL, right? So we have a familiarity with digital media. 60% of adults 65 plus at this point use smartphones. Almost half are in social media. So I think the old notions that older adults and travelers can only be reached through legacy media, I think we absolutely need to revisit. The next one trend we call travel with a side of business. And what that is all about is the notion that the pandemic, the COVID pandemic, has very much brought about a mindset shift. The fact that leisure and business can very much coexist, which might have always been the case in Europe, but being from the United States, the two were absolutely separate. What we're seeing now, though, is the emergence of what we call leisure travel, where consumers are combining business and leisure travel in one trip. Travelers are extending their business trips to then on their own time explore the destinations where they are, which is enabled by a more flexible remote working culture that allows consumers to sort of, cover off both business and pleasure. What that then creates is a new set of expectations that travelers have of tourism and travel and hospitality providers, right? Longer stay options, co-working spaces, and more of a focus on tools that not only support leisure and entertainment, but also productivity as these two things come together. And again, the market is already sizable. It is estimated that in 2022, the value of the blended travel market was about $500 billion. 90% of US adults are very much in support of remote and working arrangements, so it's culturally at this point ingrained. And 92% of travelers also say that they would like to include more vacation time to their next corporate trip. So again, this is definitely something that will gather steam as we move forward. The final trend in this section is about women's rise in purchasing power. As I mentioned earlier, over the next 5 to 10 years, we will see the biggest wealth transfer in human history as the boomer generation is shifting their assets and money to millennials and onwards. And due to lifestyle and demographic trends, women in particular are looking to profit that. We will see more women than ever to assume independent control of billions and trillions of assets, which will have an impact, right? With greater economic independence and more disposable income, women will travel more frequently, they will travel for longer periods, and as we're seeing, they're also increasingly traveling on their own. Women, as it turns out, have always been a force to be reckoned with, right? Turns out 80% of all travel is booked by women, whether they're the ones traveling or not. So they are already in control. We just don't know whether we've catered to them appropriately. Well, that is changing or needs to change because already women are 54%, so the majority of all international tourist travelers. And going forward, the trend that really seems to be gathering steam is that women travel increasingly on their own. We saw an increase of 350% of the last 2 years of traveling alone pins on Pinterest, so definitely something to leaning into. The regions that are leading this trend are North America, Western Europe, and Asia, but other regions are very much catching up as well. Implications here. With the silver servers, it's really about building a dedicated strategy to attract and connect to that demographic. It's a way to future-proof their business because the aging of the population the world over is only continuing.
In terms of the leisure travel, it's really about taking a holistic approach in terms of how you think about and engage your audiences, understanding that they're living blended lifestyles and that should be reflected in the messages, in the content, and the media that you use to reach out to them. And when it comes to women, it's the simple maxim of follow the money, right? Evolve travel and hospitality experiences to suit women's preferences and lean into the shift of solo travel for women, which I think offers a lot of opportunity to innovate in terms of products and services. With that, we are moving into the category trends, and what kicks us off here is what we call the notion of under-tourism trumps over-tourism. I think it's clear and apparent to everyone that popular tourist destinations are implementing and will do so further measures to manage the overcrowding that is happening all over the world, right? Visitor caps, reservation systems, and sort of diversion to alternate destinations is happening all over the world, and hand in hand with that is going travelers' frustration as visitors of having to deal with the crowds. The good news is that to beat the crowds, travelers now are increasingly open to consider destinations other than the most popular ones, right? Which really, I think, opens the door to economic development for communities that were previously ignored, meaning the notion of or underdeveloped all of a sudden is turning from a liability into an asset that I think could and should be leveraged. What we're seeing in the data very much pays this off. 64% of travelers at this point actively avoid the most popular tourist destinations, 40% travel schedule out of season to avoid the crowds, and a third are very open and actively exploring previously unknown destinations that they might not have considered before. So there's a door opening, I think, to have a much broader engagement across a much broader region of the world. Second trend here is the notion of virtual tourism. We think that consumers will continue to integrate technology into their lives and into their travel experiences, both for the dreaming part, the booking part, and the actual experience part. They will make increased use of virtual and augmented reality tools to plan trips and to experience destinations before and actually after. So we think that the notion of virtual tourism and the technology context that brings very much will be an integral part of how people think about travel in the future, including as an alternative for those who cannot travel or for those who have concerns around the carbon footprint of their travel. And again, we see this sort of being paid off in the data. By 2030, the virtual travel tourism industry is expected to be almost $1 trillion, and the tool itself seems to be a business driver. We see through some research that virtual tours actually increase the look-to-book ratio 4 to 5 times, right? The average of looking to booking is 16%. With virtual travel tools, that goes up to almost 70%, right? So much, much more compelling way to get people to not only dream, but put money on the table and actually go ahead and do something. The final one is the notion of sort of brand fandoms. It's the idea that consumers are increasingly defining themselves less on traditional markers like age and gender and race, and instead through communities that are based in values or their passion points. And these fandoms, these communities of passionate peoples, are very much emerging as a powerful force that is driving travel. I can tell you a personal example. The most expensive trip I've ever taken in my life was inspired by a role-playing video game that was set in Istanbul, in Turkey, and in the Aegean. And after playing that for a couple hundred hours, and please no judgment here, I booked a trip and my itinerary was literally dictated by the locations that were in the game. So that would be sort of one example of how fandoms are sort of driving travel and tourism. The White Lotus sensation set in Italy, I think, in Sicily is another example. People traveling to New Zealand, to the filming locations of Lord of the Rings. Those are all examples of how I think travel and tourism companies have figured out to harness the passion of people and turn it into a winning proposition for both consumers and themselves.
So what are the implications for that section? Turn the undeveloped into a hidden gem, right? The notion of leveraging consumers' frustration with overcrowding and their resulting openness to less explored travel destinations really, I think, provides the opportunity to build growth across a broader portfolio. In this case, since I'm in Portugal, Portugal's tourism portfolio, but it applies to everyone else, right? In terms of virtual tourism, yes, the hype over the metaverse has finally subsided. It was probably too much to begin with, but it doesn't mean that you should be stepping away from that technology. Embracing emerging platforms to ensure that your tourism and hospitality brands remain modern and relevant, I think is very important. And finally, when it comes to consumer fandoms, it's all about just being agile in terms of how you think about aligning your messages and products and strategies with cultural currents that are taking off, right? Whether it's a popular video game or TV series, whatever brings people together and ultimately allows you to play a role in their lives, I think is a way to do it. And finally, the connections trend, the ways that I think brand can be more effective in terms of how they connect with consumers. The first one here is the notion that new tribes are emerging, and we touched on that a little bit earlier. The idea that the next generation of travelers, millennials and Gen Z, are defining themselves in very different ways, and it's driven by two forces. One is that they're actively rejecting the old labels, the old classifications of race, age, gender, things along those lines. The second one is the continued trend towards urbanization, which continues to drive youth into cities because those are the cultural hubs. This is where the affinities will be developed, and what we ultimately see happening is that city identities will trump national identities. I don't know how it is in Europe, but I can certainly tell you that that's already happening in the United States. I would argue that people living in Boston, New York, and San Francisco feel a greater affinity for people living in London and Lisbon than they do for people living in Omaha, Nebraska, somewhere in Wyoming, or somewhere in Alabama, right? So I bring this up because it's important to understand how people think about themselves, because that becomes a critical part of how you understand how to connect with them, how to get their attention, and how to drive them to action. Research that we've done shows that almost 2/3 of 18 to 24-year-olds expect that by 2030, traditional concepts of identity such as age, gender, and race will be completely redundant. They think of themselves in totally new ways. The next thing, and this is sort of AI-driven, is the rise of digital guardians. It's the idea that we expect a movement towards digital delegation propelled by the rise of AI, and that it will evolve sort of from AI as productivity booster to AI as full-blown administrator. We think that both people and businesses will increasingly hand over the reins to the machines, first outsourcing routine tasks, but then eventually independent decision-making. And what that will lead to is that brands ultimately have to do heavier lifting. They not only have to sell to real people, flesh and blood, they will have to figure out how to sell to AI-based representatives of consumers who ultimately will hold decision power. And if you think that that is far-fetched, here again is data from a survey that we actually just did a couple of weeks ago with a view towards 2035. 70% of global consumers believe that AI will ultimately pervade all aspects of our lives. And 52% say that they would be open to having an AI clone of themselves that then ultimately will independently make decisions for them across vast swaths of their life. So the idea of having both humans and AI representations that marketing and brands need to connect with, it's a bit scary, but it's probably coming down the pike, so we might as well get ready for it. The final thing in terms of brands connecting with consumers is about the rise of immersive content, the notion that digitization of video matched with a democratization of content creation through new tools and overlaid with the scalability and personalization that AI will deliver will create a whole new global marketplace for content that is going to be more diverse, more accessible, and more inclusive, and ultimately will really drive richer, newer formats and channels, a much broader variety through which we can engage consumers. And again, the notion is you want to lean into it rather than lean away from it. Some of it will be experimentation, some of it might not take off, but it's still worthwhile dipping your toe into it.
The implications here are that as identities are changing, marketers must rethink their segmentation approaches and find new ways to define, target, and connect with audiences to drive relevance and engagement. So the old, buy me 18 to 24-year-olds who live there is no longer going to work. It's going to get more complex, but I think it's also going to get more exciting. In terms of digital delegation, in an area of digital delegation, we will need to figure out and reimagine relevance and attention, not just in terms of how we connect with humans, but how we connect with the machines and the AIs that ultimately represent and stand for those humans and make decisions on their behalf. And when it comes to content, the notion that brands should embrace and promote diverse storytellers and immersive formats to drive deeper engagement with their content, with their ads. And that's it. So those are the 12 trends that we think across culture, consumer category, and connections will reshape the travel and tourism industry. And as we look at this, I come back to the notion of futurism because I think all of this very much connects to and rationalizes the idea of futurism, the idea that growth should be invigorating, that it should be restorative, that it should be about sustainability, it should be about inclusivity, it should be about innovation, it should be about reimagining of how we can have it all, right? Of how businesses can grow, communities can grow, and our societies and planet can grow. And with that, I say thank you for having me here. Thank you so much, Dirk. You got it? Thank you. I think you. we don't have time for questions. Okay. So it was very interesting and inspiring. We'll be hearing much more about these trends later on. E agora nós temos vídeo. Estes vídeos são lindos, dá vontade de partir logo. Bom, agora vamos seguir para o próximo tema, vamos viajar, vamos atravessar o Atlântico. O tema tem a ver com o futuro, como marcar um destino, e vamos precisamente para uma conversa sobre os Estados Unidos, com insights do Ocidente. Vou ter comigo Celina Tavares, ela é diretora do Turismo de Portugal nos Estados Unidos da América, e Oleg Kravets, ele é Global Head of Commercial Analytics and AI na The Travel Corporation. Muito obrigada aos dois. Aqui eu fico aqui nesta parte. So, thank you so much. Oleg, thank you for being here. You are an experienced data and analytics leader, so the techie guy. And when we think about tourism in the future, the big challenge now is to navigate and to adapt to rapid tech changes that are happening everywhere and also in the travel industry. What are the key technological advances that are reshaping this industry? Yeah, thanks, Mafalda. So, as Dirk pointed, the technological progress now, the speed of technological progress is immense. Yeah, huge. Dirk said by 2050 we'll have an AI assistant. I want to tell you a quick story. My friend a month ago was discussing with another friend about LLMs generating a video content from prompt, and they kind of agreed that the next 5 to 10 years that would happen. And 2 weeks later, OpenAI released Sora, as you would know. So we might have a digital assistants like in 5 years or in 3 years, no one knows. So the key trends that we are currently seeing is the speed of technological progress is immense. Like the technology evolves so rapidly. As technology evolves, there are a lot of startups, there are a lot of companies that want to make use of it. So a lot of products are now available as a service. Analytics in general is available as a service. You can have software now that does all the things that even 3 years ago were not possible, and you can simply buy it off the shelf. You don't need to have a data scientist in your team now to do an AI project and build an AI model. So that's another thing that lots of things, the cloud has spearheaded the growth and development of AI and data analytics capabilities. So you have tools available.
And but how do you know that where they are available and that Well, they are fit to your business? Exactly. There are two questions and two key things here. First, you need to know that it's there, so you need to keep tabs on what's happening with the industry. And the second one, you need to make business benefits out of it. So you need to start small, find a use case that works for you. And I hear in the industry some of the guys tell that CEO comes to chief data officer, chief analytics officers and says, do me a Gen AI. That's it. In my view, that's not a good way to approach it. Not a good briefing. Exactly. You have to have a use case, and the most important thing, you have to solve a business problem. Sure. So analytics teams need to work with the business teams, with marketing teams, find what is your problem, what is your challenge, and then work together to find a solution. Mm-hmm. But what specifically does data show in terms of vision and strategy for the travel business? Dirk identified some of them, but specifically data. Yeah, look, so when you approach data and analytics, everyone now talks about being a data-driven company. Like you hear it everywhere, but I think very few people really understand what it means. What does it mean? Yeah, I don't mean to think that I know everything or I know what it means, but in my view, it's taking some information to do your decisions. And for that, you'll have to have your data available, be it an off-the-shelf tool, be it your own internal capability built out. You need your team to deliver insights to you. And you, as a business, should be open to listening to the insights. Because sometimes the data will say different things to what you feel as a marketer or as a sales executive. And you need to be brave and sometimes listen to the data, but sometimes also check it. So it's a $1 million question, really, Mafalda. Yeah. And to take that risk, right? It's all about being informed about what your next business decision is going to be. So, or more informed, let's say. So I think that's just to your point, Oleg. Selina, of course you know the Portuguese market. What concrete steps can the Portuguese tourism companies take to adapt to these rapid changes in terms of technology? I think, I'm not a tech person, but I try to keep up with the news and with the world and what's happening. So I think it's really about that. Just a show of hands, like how many of you are already using AI in your businesses or day-to-day lives, like ChatGPT, like I use it all the time. I'm a stakeholder with OpenAI with my $20 a month. Levantar a mão, quem é que usa AI? Muita gente. Yeah, so that's it, guys. It's really, I think that's the future. That's what we need to look for and look forward to. Of course, in a very critical way also, because AI is not going to solve all our problems or give us a finalized version of data analytics, for example. So I think that the human insights will always be very important. But it's really about trying to keep up with the trends, trying to keep up with the new technology, not being afraid of adapting to it. I think also from the Portuguese company's perspective, training is essential, so making sure that your staff is trained, that they know how to use these platforms for your business advantage so that they can make more informed decisions, work in a more efficient way, like even on marketing materials, for example, creating travel brochures, creating newsletters, email communications to your consumer, like for example for DMCs, if you're working with either final consumers or if you're working with travel agencies, these can be great platforms to help you create all of these communications, of course, always being critical of what the end product is, because I know as a user that not the final product that sometimes these platforms show do need that human insight. But yes, I think that's it, try to keep up, try to be informed, make sure that your staff is trained. Thank you, Selina. Oleg, let's get concrete. Can you give us some examples of AI-powered solutions for personalized marketing and dynamic pricing and seamless booking experiences? Yeah, look, it's hard to find. If you ask me for silver bullet solutions, there are none. Everything depends on your company, on your use case. But at the same time, you probably all see that AI is creeping into all the things that
are already there. So you used paid search, you used Google Ads. Now they have AI automated solutions, AI attribution models, or AI assisted attribution models. So it's just being open to those new advancements and trying them out. Because sometimes AI might not be the solution for you. I'll give you an example. In our company, we needed a prediction model for one product, and I kind of went to my team and said, hey, let's do a machine learning model. That's what everyone does now, right? And we tested it, and actually a statistical model, a simple statistical model, worked better for us because it was cheaper, and it was faster, quicker, and it produced the results that were within the threshold that we needed. So again, Google, Facebook, all the platforms, all the solutions now have AI tick or AI part of it. So just be open it and try it and test it. That's the main thing. And what about personalized interactions in order to increase conversion rates? Yeah, so personalization, it's going into the realm of hyper-personalization, one-to-one marketing, customer data platforms. But again, try to find what fits within your company. Like sometimes the level of scale that's available with the solution might not be appropriate at this time for you and what works for you. So there are lots of tools out there. Probably some percentage of those tools are not what they advertise they are. But again, start with the use case, find your business problem in terms of personalization, try some things. But also think about future in terms of everything that you do, that being architecture. Like if you want, like we explore the option of Copilot with Microsoft. You think like that's a paid product, you can turn it on when you want and you're ready to pay. Not, you have to fill a data assessment. Your data should be ready for it. And if your data is not ready, your architecture is not ready, you won't be able to benefit from it down the line. So think about everything holistically, have a data analytics strategy, have an AI strategy separately. It's the new trend that we are seeing, and try to bring business benefits to your company. Who should do this? Is the CEO? Is the engineer guy? Is the AI specialist? Should companies hire these people? What do you recommend? That's a very interesting question, and I hear two different views at this. So at some of the tech and data conversions, I hear things like CEO should be aware of AI. We should like train our CEOs on understanding AI, machine learning. I don't believe that is necessarily true. Yes, the CEO should have a broad understanding what AI is, but they don't need to know what a hyperparameter needs to be tweaked in a specific model. They don't need to have a very specialized model because that's not CEO's job. Yeah. That's where chief data, chief analytics officer, sometimes now chief artificial intelligence officer comes in. And in the smaller companies, that can be technology director or IT director. Because the Portuguese companies, they are quite small, so but maybe the IT director. There should be someone in the company who will deliver these projects, but at the same time who will have the knowledge and industry expertise to tell the business what's available. Because it is a bit of chicken and egg. You, as a tech, I would like to work with the business on the business problem. But business, like marketing and sales teams, they don't know what is available in AI solutions, as you say. So, and that's where I say that tech guys, it's not necessarily what many do, but you have to be a PR person. That's true, that's the line. You have to be PR person in your own company. You have to be vocal at leadership meetings. You have to explain, hey guys, these are the new trends, these are the new tools. We can help you do something, let's work together, but only working with the business, because if I do something that I feel is right, it might not be what sales or marketing needs. Mm-hmm. So that's my view. And just to this point, Mafalda, that's how I knew Oleg, because we work with the Travel Corporation. I knew that the Travel Corporation does have its own tech department. So I reached out to our partners at the Travel Corporation, because within one of the many talks we have and chats and meetings, they actually discussed, the new AI platforms and data analytics platforms that they are using for lead conversion specifically. The chat was specifically about lead conversion, and that's why Oleg is here today. Selena, what's your advice for the Portuguese businessman not to fall behind?
I mean, just what I was saying before, I think what we're seeing specifically for the US market really is this shift, AI and these new technological advancements are, the chat of the day. Everybody is talking about it, everybody is using it, it's becoming part of who we are as human beings and our day-to-day lives, by 2035, we'll have an AI clone. I hope to have one. It will help me immensely on my day-to-day life. So yeah, it's really, just understanding that I truly believe that this will be the future, and this will be the future of the travel sector also, especially I think maybe starting in the US and then penetrating and infiltrating other markets. But it's certainly, we need to adapt now, and we need to learn about these platforms and how they can help us work in a more efficient and optimize internal procedures and help us with data analytics and lead conversions, or in the day-to-day tasks that we need to do of just we need to write an email, or we need to organize a program for a travel agent for clients that want to visit Portugal. So these are all great platforms as long as we are critical of what the final product is. Sure. Oleg, let's talk a little bit more about the great language models, LLMs. How are they transforming these travel marketing and communication strategies? Yeah, look, so AI is actually a lot of things, but like most of us hear about ChatGPT and LLMs. That's the shiny guy in the room, if we can call them. And LLMs have both their positives and some negatives. So the way to approach an LLM, ChatGPT, or whatever model you will select is to actually look at what it's good at. And what I actually personally think it's good at summarizing, and it's good at providing drafts. And it's also good at providing content at scale. But at this stage of its development, it's not yet as developed to become a personal assistant in its own right. So as long as you approach this with trying to tackle the benefits of this solution, you will be all right. Because it's much easier to start writing an email or writing a document when you have a draft. But at the same time, you shouldn't just say, hey guys, just spit me out a strategy and I'll post it straight away. And also, please don't put commercial information into open source models. That's what we're trying to tackle. And be smart about using it and think about it as a helper. And that way, you'll be able to achieve good results with it. Yes, absolutely. Deixem-me só recordar aqui o auditório que podem enviar as vossas questões para este endereço, slido.com, e depois com a hashtag VisitPortugal. Enviem, por favor, o Oleg vai ter a oportunidade de responder, ou a Celina. Celine, I'm sorry, I interrupted you. I was just agreeing, and again, just speaking about my market specifically, I think, large language models or functional models like DALL-E, for example, especially for influencers, it's already massively used for content production, give me ideas about, a carousel ad for Facebook, or help me, create content for this video with this and this and this prompt. So yeah, I mean, we also use it for that sometimes. So it's great platforms to give you ideas for content, for sure. Again, as long as you are critical of what the final product is and make sure that it's adapted to your brand, your goals, yeah. And what about engagement and client loyalty after the experience? Can AI also help there? Yeah, look, as long as you have a use case, as long as you know what you want to do, AI can help you. What I personally believe in, that at this stage, yet AI cannot be the solver. I don't know how to solve this, I'll ask AI and it will give you the solutions. You can build a solution, you can build a product with AI technology, with machine learning technology, with whatever technology you want, but as long as you understand what you're trying to achieve, and having, as we discussed, the industry knowledge of what is available out there, of what potential solution exists, then you can tackle almost any use case out there. But at the same time, as I mentioned, please be critical, as in my view, if you can do a use case without using AI, it will be cheaper.
If there is the use case that you need to do AI, then go ahead, be careful with what you do, but at the same time, we need to, this is it, this is the new norm. This is the technology that we're likely won't go away from. So you need to be adaptive, you need to be prepared for the future, and have and keep business benefits in mind. Eu creio que ainda não temos perguntas da audiência, portanto eu vou continuar a colocar as minhas. I was saying that we don't have questions, so I'll go on, keep asking questions, you know. Let's think about a normal small business leader in Portugal. Where should he or she start thinking about data-driven business? Look, it's hard for me to arrange like the scale of the company, but you probably have a tech director, you probably have someone who does reports for you, be it an analyst or a head of analytics, or whatever your size is. So as a CEO, as the leader, just have that as part of your strategy, that as a company, you want to leverage data that you have. And if you are a multinational corporation, you might have millions of data points. If you're a small business, a medium-sized business, you might have a few reports. But always look to improve and talk with your data and technical guys how you can improve. If you want to make a decision, what data might be available, and that way, working use case by use case, you will be able to build out the capability, even within your team. Like you can have a team with one data guy, and it still will provide you benefits that will help with your performance and your sales or marketing, what you do. But be open. Data-driven means using data to make decisions. It's kind of everyone knows it, but not really everyone understands the level that it should come down to. But it's okay to start small. And what's the biggest mistake that people should not do? It's a tough one. Selena, maybe you can add. No, I think besides... Yeah, put a P&L into ChatGPT. Let's don't do that. But look, jokes aside, always have an end in mind. Like, you have to understand that everything that you do should be tied up to performance. Like if someone produces some reports, they have been producing it for 10 years and no one looks at it, that's don't strategize, do that. I think. Strategize, make sure that, these platforms are being used to optimize your business and not disperse it, right? Because it's very easy also using these platforms and data analytics to, not knowing what you're looking at, to just try and do everything. So I think focusing is really the strategizing, and focusing is maybe the key words also. Yeah, and for closing advice? Okay, but one more thing. Please don't think that you will be able to catch up in 10 years' time. Start thinking about it now. If you don't start now, at least in some small scale, one use case, half a use case, maybe I'll do it later in the year or maybe in 2025, but have a thinking how to approach it and how to start building internal capabilities. Because if you don't do it now, in 10 years' time, you might just fall behind, or even in 5-year time, because everybody else will be using these algorithms and AI models and will be just much more efficient. That's very important. It's not the future, it's now. Exactly. It's the present, it's happening. Okay, thank you so much, Oleg and Selena, Selena, for your help. It was a very inspiring session. Thank you very much. Bom, acho que foram deixadas aqui muitas pistas úteis para o país, também para o setor. E antes de seguirmos, lembro-me que podem enviar as vossas questões para os vários oradores através do site, que vai aparecer aqui atrás de mim, exatamente, aqui está ele. E o próximo painel vai para a Ásia, vamos para o outro lado do mundo, vamos para o tema Japão e Coreia do Sul, com insights do Oriente, e vou ter comigo Inês Queiroz, ela é diretora do Turismo de Portugal no Japão e na Coreia do Sul, e Kim Jaivon, não sei se estou a dizer bem, jornalista de Nikkei Asia. Please join me on stage. Thank you. Hi. Thank you. Thank you. So we heard Dirk talking a lot about trends and also virtual trends, and metaverse is growing in Asia.
namely in Japan and Korea, unlike what's happening in the West, where Meta is, well, how should I say it, a little bit of a flop. So first and really fast, for someone who doesn't know what metaverse is, can you explain us really shortly what is metaverse and why is it ground changing? Yes, I think metaverse is kind of new world where people can try, enjoy whatever they want to do, ideally in the virtual world. So it's totally different world. I know your ancestors found a new world a long time ago. It's like this. It's something very new world in the virtual world. So it is very technological platform. So there's a lot of part, but anyway, I think that's the start point, I think. Mm-hmm. And metaverse boomed during the pandemics, but it is still growing in Japan and Korea. How do you explain this? Yes, the pandemic actually very accelerated the change in this field, I think. Some experts say even in pure technology term, it should come in 10 years or 20 years, but the pandemic actually, brought it very quickly. So many people are applying it, and then the biggest part is gaming. People enjoy game with metaverse platform very actively. So that's happening in Japan and Korea. And actually, it is expanding not just gaming to other industries. And, one example is K-pop industry. The BTS and other Blackpink, other K-pop stars. And then K-pop agents are adopting this technology to promote their stars and their songs and things. So they understood that there was a market there. Exactly. K-pop singers and right. stars. Yeah, so they are actually, for example, there's a K-pop group called aespa. It's a four-member girl band. And initially they start with not just the group, but they created avatars of their own. So they just promote both things together. So some people enjoy them in the real world, but some fans enjoy in the virtual world, metaverse world too. So it's how things are going on in Asia. So they are trying to everything in these years. Ines, help us a little bit. You know, of course, both cultures very well, the Portuguese, the Japanese and Korean cultures. Why is it growing in Asia and not really in the Occident? I think in the West. Asia is very diverse. We in Portugal or in Europe tend to think as Asian behavior, and there's not such a thing. So Japanese people behave in a way, Koreans in another, Chinese in another. But there's one thing that is very cultural enraised in them. It's like in Japan, people are very lonely. So it's a work-oriented society. Korea also, but with more fun in it. So and so people tend to live very in a very present way. Any aspect of their life that can give them freedom. So they are very biased by the way they should behave, the work, the society that is really patronized. And so that when they are in the virtual world, they can be whomever they want. So gaming, it's really big in Japan in this metaverse that a person comes from job, they put their goggles, and they stay playing all night. But it's not just playing like we do here with just talking with our friends. No, they really create completely different personas, avatars, that sometimes they just represent who they really wanted to be, but they cannot be in that society. So there's this, of course, the technology there is very well developed in those countries, but also this duality between what I have to be and what I want to be. So gaming is also that platform where you can be free. It's more than the clone that we heard about. It's another life, yes, right? Yes, it's can you explain us, Kim, a little bit more about this freer and more intense life that people can live in metaverse through their avatars? Yes,
yeah, I agree with Ines. It's a very good explanation. Actually, we did a cover story last year about this project, and my colleague in Japan interviewed a guy. Actually, he's a kind of government official. He's 34 or something, 34, 35. But his avatar is teenager girl with a very, very cutie and like that character, and he enjoys it a lot. And then he communicates with others from all of the world. So he feels very relieved. Japan is a society where very, in good way, very disciplined society, but there are many regulations, many rules, what you should do, something like that. But he feels very, very free and relieved, that kind of stuff. So I think the idea of freedom, Ines also mentioned that, the idea of being free in the virtual world. It's not that you cannot be free, it's just that you feel the social pressure of behaving in a certain way. Mm-hmm. And so the metaverse in the gaming industry gives you this freedom that you don't feel comfortable to experience in the real world. And now, if we think about tourism and, business, some cities in many parts of Asia Pacific, the physical cities are starting to acquire digital twins, identical virtual cities. What can we find in Metaverse Seoul or Tokyo, for instance? What are these virtual cities? Yes, what can we find there? Yeah, that's a good question. In my city, actually, Seoul, they launched Metaverse Seoul 2 years ago. And then, first, I think it came from kind of the mayor's kind of political ambition, but it also drove some good things, like they offered the Metaverse Seoul platform, so people can enjoy many other things. One of them is actually about tourism. So they offer like Seoul's Han River, the biggest river, and that they can go to Riverside Park with their own avatar, and they can enjoy the park side. And then they can go to the palace, Gyeongbok Palace, where the dynasty kings were lived. So they can try Seoul's many places with the platform. So that's one aspect. And actually, there is another like political thing too. Like you can visit the mayor's office and then say with the high five with the mayor with the avatars. So there are many things, but yeah, also they are applying those tourism things into that platform too, yes. Well, I think that the question on everyone's mind here is, but can these virtual cities replace then real-life travels? There's two levels. So you have cases in Asia where, for sustainability reasons, some islands or some cities cannot be explored, and so they build this metaverse version of that specific place that you can virtually visit until traveling is allowed again. And as it was previously said here, what is more important is that Asian tourists, in this case Korean tourists and the Japanese tourists, are very open to reinforce and to open their experience of the traveling. So before going somewhere, they really love to see how the place is. What if they can have an immersive experience? I think that it will enrich their experience rather than just keep you from traveling. One of the most recent examples we have in Japan is ANA, one of the two airlines in Japan. Yes. They built a metaverse platform. It's called Anagram Whale. So if you think rationally, you say, but don't they want their customers to travel? Of course they want, but they are building its new experiences that can enlarge and reinforce and open the appetite for traveling, I would say. Kim, Dirk also mentioned during his presentation when he talked about the trends that the virtual tourism, it really increases look-to-book ratio. Do you agree that people first they look virtually and then they really want to see it in presence? Yes, I definitely agree. As Ines also Dirk said, if somebody just have experience in even in the virtual world, they can
enjoy and they can try whatever they want to do. And then actually they have real desire to visit the real place. Hey, I tried this one in this world, and then what happened if I really go there? So I think that's kind of natural transition. I think it nurtures people's mind and then their desire to visit take the courage to visit the real place, I think. Mm-hmm. Inês mentioned the example of Ana Airline. What other interesting examples of metaverse cities or realities or services that you can, show us or talk us about? Well, yeah. Actually, another industry is very paying attention to this is luxury companies. Mm-hmm. It's the same like this. Like I think it's very good comparison to tourism too. So recently, the Bulgari, the European luxury maker, they had a event with Korea's Blackpink. So they host a whole event where Blackpink fans come together and then they can buy Bulgari's luxury bags or other things in the virtual world. So actually, I asked one of the companies hosted the event, hey, why they want to buy their luxury bags? It's not the real bags, They only can bring that in the virtual world. But they said, it's no matter, I don't have enough money to buy in the real Bulgari bag, but I can have money to buy in the virtual world, and they enjoy it very well. Mm-hmm. So, and then actually, if they bring their bag in the virtual world, they have desire to buy in the real world too. Mm-hmm. So it's kind of idea why these luxury companies are investing in this sector. So I think it is in the tourism sector. I think it can be the same logic. Yes. Mm. Yeah. You should be aware. We should all be aware that we are talking about countries where people are very different culturally and from us. So being able to have something from a very special brand is really important, even though it's in the virtual world. Even in that platform from the ANA company, they do have some brands already represented there where you can buy the items, but you can also buy them for your avatar. And when you are talking about a world where you have hundreds, thousands of avatars, they will also be different. It will make a difference if you have the label, the label clothes or the label bag. It will also make a difference. Another use Inês mentioned is very interesting. The idea of you cannot go to a place because it's closed or because of environmental issues. What examples can you give us of such use of metaverse? Well, cities or places that we can go and travel to virtually, but we cannot go there physically. You mentioned one in your article. There was an island, a specific island. Yes, right. Island? Yes, right. To why? Yeah, I forgot the exact name, but there's one island in Pacific, in the Pacific, which is because of the climate change, and then their country is being drawn. So they're actually creating a virtual world where they can put all their real world into this platform. So they're worried. So what if the climate change increase the sea level, and then their islands can disappear, but they can still have that country in their virtual world. So it's not just about hobby or playing game, but it's kind of a destiny of a nation. So they are adopting this technology for this. So. And you think for the Portuguese business people in here, should they consider creating, virtual cities or virtual hotels in metaverse? Should they be starting, in order to serve Asian market, should they start doing this? I think so. I don't think I'm in position to advise them, but I think I found that it's my first time to hear, but I found this is very beautiful place, very nice place, but unfortunately not many people really know about it. So I think is it a big investment? Is it expensive to create the cities? I don't think so.
Yeah, Inês. I don't know, I'm not a Yeah. specialist. Sorry. But we have some examples of cities in Portugal that already have this kind of virtual experiences. And even during pandemic, something that I think for most of us would be very hard, but we had virtual visits to Lisbon and to Oporto from Japan. So people were staying in their places, they could not leave home, and they would find very interesting having someone in Lisbon just going to places that no one could visit. So maybe if in the future, as Dirk mentioned, we have the amount of places that you cannot visit or temporarily you cannot visit will increase. So why not give a virtual experience of that specific site or monument or island or beach or wherever it is, give it to the people that really want to know it, even in order for them to go to that country and see other places. I think that's something that we should take into account. Being assured and that we are a small country, and what is the objective, what is the goal, who do we want to reach. So building this kind of tools and developing, it has some cost. So actually, eventually, you will have to really try to make your homework and see how many tourists you will impact. Not even in Japan and Korea, I think this is worldwide. It's Sure. like it's a global trend. We have a very nice question from the audience, so maybe I'll put it right away. It's how to regulate and ensure that in a possible metaverse experiences that they are accurate and that they are safe. This is a good question because there can be, well, bad experiences also. How can we make sure that they are safe, these travel experiences? Yes, Kim. Yeah, I think that's a very good question. I think, that's what experts are worried about too, and they think of this. So I think the one reason that metaverse is not really, spreading is that because of that issue, I think. So, so there's some technological gap actually between to realize the real world into the virtual world. There's still gap. So it's not, if you visit, as I say, some metaverse platforms, you may feel like, oh, it's not really hard. Like I don't like it. You can say like that. So, but I'm sure that the technological gap will narrow in the near future, I think. And then those safety issues or those guarantee issues, I think they can be solved and managed in the near future. But yeah, it won't take that much, I think. Mm-hmm. Well, and just one last question. Our time is getting over. If these highly technological tourists do come, what's your advice for serving them, serving Japanese and Korean tourists, and what are the mistakes not to make? That's a very good question. What I want to say is, don't try. I mean, the best part is, I think, is about what I missed is that actually the biggest group which tries this technology is young generation, millennials or teens. Even my children, they are just 7 or 8, but they're playing their metaverse games. So I think I'm not saying mistake, but please focus on these young people. They know very well here this part. So I think that's the best situation. Not to do everything, but focus these young guys who knows this technology very well. Yeah. Inês, some advice, really short, on how to deal with this kind of tourists? Like focusing what are your, where you want to reach, where do you want to go, but don't forget that these two societies, they live in the future, but they live in the past also. So yes. These tourists, they really enjoy the simple things and all the assets that were here referred previously. They still go there, to the real place, to the small village, to the rock house, to the small restaurant.
that is also very important. So don't think as Japanese and Koreans just as techie guys that are in the phone all the time. Okay, target that youngest generations, but don't forget the rest. And they are very between these two worlds. Yes, these two worlds. Great advice, Inês. Thank you so much. It was a very, very interesting conversation. Thank you for your knowledge. And é extraordinário este maravilhoso mundo novo, ainda está um bocadinho distante de alguns de nós, mas vai ser o futuro. Bom, vamos passar então agora para mais um keynote. O próximo tema vai juntar à conversa Lapo Elkan, ele é Creative Director da Itália Independent, e Tomás Frois, ele é CEO da Dentsu Creative Iberia. Eu convido aos dois para se juntarem aqui a mim no palco para falarem sobre como se constrói uma marca internacional de sucesso. Até já. Bom dia a todos. Good morning. Bom giornata. Eu acho que é interessantíssimo podermos vir aqui falar de marca e de criatividade. Nós vimos na abertura do Sr. Ministro a importância que ele deu a construirmos marcas globais. Aliás, na sua tomada de posse falou o mesmo. Portugal precisa de marcas com escala, de marcas globais. E, portanto, acho que é um tema muito importante e muito interessante, para além do AI, da data e do tourism, inceptions e trends. Mas acho que a criação de marca é a base de tudo. E quem melhor do que ter esta conversa do que o meu amigo Lapo. O Lapo é um amigo que tenho já há alguns anos, que me cruzei na área publicitária. É talvez, para não dizer mesmo, a pessoa mais criativa com quem eu me cruzei. Tem um trajeto incrível, e o Sr. Ministro também falou nas marcas italianas como referência. Tem um trajeto incrível em várias marcas italianas, Grupo Fiat, Ferrari, grandes projetos do Fiat 500, foi o criativo por trás da ideia do Fiat 500 com a Gucci, projetos para a SMEG, para a BMW, para a Hublot, enfim, um mar de criatividade e de ideias. Meu amigo Lapo, bem-vindo a Portugal e a Lisboa. Graças Muito obrigado por esta invitação. Peço desculpa a todos se o meu português não vai ser perfeito, mas vou tentar fazer em português e não em inglês a conversa com o Tomás só. Porque estou no Portugal, só quero falar português. Muito bem. Lapo, começamos com marcas. Sim. O Grupo Fiat tem marcas que são consideradas verdadeiras love brands. Fiat, Alfa Romeo, Maserati, marcas globais de paixão. E eu acho que era muito importante para a audiência e percebemos como é que se criam estas marcas globais. Na tua opinião, como é que isto começa? Mais do que a parte técnica, também importante, a parte de coração e de visão do empresário para um dia pensar e dizer: vou criar uma marca global, uma marca do mundo. Primeiro que tudo, penso que tudo começa com grandes homens e grandes mulheres. Só a realidade é que tudo começa com pessoas. E as pessoas são a coisa mais importante de qualquer companhia, global ou não global, primeiro que tudo. Segundo, falamos de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati. Penso que a Itália, na sua história, tem no DNA automóveis. Tem design, tem engenheirização, tem história, tem paixão. A história mudou de famílias, mas muda porque a Alfa Romeo foi criada para o Sr. Romeo e era de Milão. Lancia foi criada para o Sr. Lancia. A Fiat foi criada para o Sr. Giovanni Agnelli Sr. E depois tudo foi em uma marca só, que na época era Fiat Auto, depois foi Fiat Chrysler e hoje é Stellantis. Eu trabalhei naquele grupo quando era Fiat Auto e quando as coisas estavam muito mal. Só a realidade era um símbolo italiano, mas que estava indo muito mal e tinha que redar energia, vitalidade, força, financiamento, tudo para, como dizer, uma das companhias mais grandes do país. E foi muito difícil, mas foi profissionalmente uma das coisas
que gostei mais, porque tive que vender carros sem ter carros, fazer marketing sem ter dinheiro, com inimigos que tinham muito dinheiro. Mas eu penso que quando tem carência de dinheiro, muitas vezes as ideias são melhores. Quando tem muito dinheiro, as ideias são fracas porque as pessoas são confortáveis. E o uncomfort, não estar confortável, não estou dizendo que é a coisa melhor no mundo, mas é uma coisa que puxa para ter mais ideias e também para escutar mais os outros e compreender como se pode fazer melhor para redar uma vida e uma forte vida a marcas como aquelas. E por a Fiat fui o 500. Lembramos, Alfa Romeo, a primeira Ferrari não era uma Ferrari, era uma Alfa Romeo. Alfa Romeo era uma marca legendária que tinha também que repartir. A Lancia não foi feito um trabalho fantástico no passado, no futuro penso que vai estar feito. Na realidade também tive o prazer de trabalhar na Ferrari, que é um símbolo, pode ser, vou dizer, é a marca mais importante italiana no mundo. E é uma marca global. Em aquele momento, as Ferraris eram todas vermelhas e amarelas. Eu tive a sorte, o prazer de criar toda a fase da personalização. Personalização com Ferrari tailor-made, que é puxar os limites daquilo que se pode fazer. E hoje é quase 1,3 bilhão de faturado. Mas no princípio ninguém pensava que teria tanta importância para a marca. Mas hoje como é hoje, que esteja na Fiat 500, uma Vespa, uma Ferrari, cada um de vocês quer uma coisa única para vocês. Então, que personalização, a personalização, mas que seja uma dona de limpeza, um CEO, um ministro, um futebolista, um publicitário, todos queremos ser únicos. E é muito importante dar essa experiência. E a experiência não é impor ao cliente aquilo que se tem que fazer, é propor ao cliente aquilo que podem ter como opções. Sim, fala-se muito de mídia e comunicação personalizada, agora com o digital, e tu falas de Ferraris personalizados. Sim, e de 500 também, e Vespa também. Só não é só para quem tem dinheiro. Pode ser baixo, alto. Olá, e pegando no que disseste, que de facto a Ferrari é talvez o maior símbolo de Itália no mundo, eu perguntava-te, o Made in Italy é um argumento muito forte de marketing. Como é que tu vês o Made in Portugal? Também o é? Pode ser? Como é que é visto de fora esta marca, se quiseres, ou este claim Made in Portugal? Obviamente comparando nas suas diferenças com o Made in Italy, mas a percepção do Made in Portugal para a criação da marca Portugal e do posicionamento do país. Como é que a vês como italiano e como homem do mundo? Olha, primeiro que tudo, eu a palavra made in não gosto, porque made in é como uma fábrica, tá bem? É só feito em Portugal ou feito em Itália. Eu gosto duas palavras, created, que é a cabeça, e crafted, feito com a mão. A força da Itália e a força do Portugal são duas coisas, criação e fazer com mãos. A Itália industrialmente é um país muito forte, mas também artesanalmente, e peço desculpas se o meu português não é excelente ou fantástico, artesanalmente. E a realidade, isso é o mais grande poder que a Itália tem no mundo, porque todas as marcas de luxo hoje, que seja LVMH, Louis Vuitton, Moët, que seja Kering, que é o grupo de Pinot com Gucci e Saint Laurent, que seja Richemont, que é Cartier e outras marcas. As coisas melhores que eles fazem, produzem na Itália. Que penso do Portugal? O Portugal é um país com potencial gigantesco, muito grande, desculpa, gigantesco é italiano, muito grande, mas tem coisas onde se exprime bem, tem coisas onde se pode exprimir muito melhor. Hoje como hoje, muitas marcas de qualidade produzem no norte. Isso falando de moda, fashion and lifestyle. Também tem sítios, nós italianos nos móveis somos muito bons, mas vocês têm um sítio que é Passo Ferreira, não? Onde fazem móveis. Que, para muito mais barato, fazem coisas incríveis. E eu vi
E eu trabalhei nos móveis como trabalhei na moda. E tive o prazer de ir no norte ver fábricas de manufatura para t-shirt, ready to wear, mas também ver móveis porque queria ver se conseguiam fazer coisas similares à Itália. E a realidade é que as pessoas aqui têm uma dedicação, uma profissionalidade e querem fazer melhor. Aquilo que falta aqui é... O Portugal tem uma história incrível. É um país muito pequeno que conquistou o mundo. Às vezes, aquilo que penso, e vou ter que dizer em inglês, e peço desculpa, é que as pessoas no Portugal, they undersell themselves, they underestimate their potential. Eles não vejam o potencial que têm. O nosso Ministro da Economia dizia, e era aqui um not underestimated, dizia que nós temos o melhor azeite do mundo, melhor que o italiano, mas que nos falta essa valorização para criar uma marca de azeite, por exemplo, global. E eu pegando nesse tema das marcas globais e do que estás a dizer, do underestimated, nós temos faltas de marcas globais. Portanto, se eu fizesse aqui um exercício, uma marca sueca, uma marca inglesa, uma marca francesa, uma marca italiana, toda a gente sabia. Uma marca verdadeiramente global portuguesa, se calhar é isso que nos falta e é esse o desafio que temos pela frente. Mas eu olho, por exemplo, vinho do Porto, cortiça, até o pastel de nata que comeste aqui. É, fantástico. São marcas, são categorias de produto. Falta uma forte marca de vinho do Porto portuguesa, ou de cortiça, ou de azeite. Como é que tu vês e como é que podias inspirar, porque a gastronomia faz muito parte do turismo, e já lá vamos falar disso e falámos aqui há pouco. Como é que tu vês esse tema de, como é que se cria isso, pegando nessa história portuguesa e nesses produtos portugueses? Primeiro que tudo, penso que o problema do sul da Europa é fazer sistema, é trabalhar juntos, porque que seja a Itália, que seja a Espanha, que seja o Portugal, quem é empresário criativo muitas vezes é muito... me, myself and I. Quando, para ganhar em um sistema global, tem que se juntar, primeiro que tudo, e trabalhar juntos. Segundo, penso, falou da cortiça, falou do vinho do Porto, mas não tem cortiça, tem vinho do Porto, tem arte incrível no Portugal. Para um país tão pequeno, tem muita arte, tem arquitetura, que são fontes de inspiração para a criatividade também, tem manufatura, tem sítios lindos como Porto, Lisboa, vi a campanha que tu fez em Nova York, incrível, com a onda de Nazaré enorme no meio do Times Square. Também tem coisas incríveis, como tem o melhor embaixador do mundo, que é o Ronaldo. O Portugal tem muito, e muitas coisas que são undersold, que estão ali num cantinho, mas se um trabalhava bem com uma equipe, tem potencial, tem muitas marcas, e não vou contar os nomes, porque tem marcas que estou olhando também, mas tem muitas marcas vou dizer, tudo aquilo que é para casa. Eu vejo uma marca na Itália que estava falecida, que era Richard Ginori. Richard Ginori hoje está com o grupo Kering. No Portugal tem uma marca muito linda, que não lembro o nome, que faz pratos... Vista Alegre. Vista Alegre. Vista Alegre é uma marca, se um tinha inteligência, poderia ser uma marca global. Mas como Vista Alegre tem muitas mais coisas aqui no Portugal, que não dá a possibilidade de poder crescer globalmente. E para poder crescer globalmente, é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe, é um trabalho de fazer sistemas juntos. E quando digo sistema, sistema é uma palavra que não gosto, é fazer team. Porque sistema parece político, parece coisas... um ecossistema. Não, ecossistema, é isso. Assim, Portugal está muito, e esta audiência, muita gente, entrepreneurs da área do turismo, de várias, enfim, tipos de empresas à volta do turismo. E há sempre, nós dizemos que agora Portugal está na moda e conseguimos andar pelo mundo, e fala-se de Portugal de várias razões, não só o Cristiano Ronaldo, mas muitas outras coisas. Muita mais, claro. Há uma ambição das empresas portuguesas na área do turismo
ganhar em escala, ganhar em dimensão, apresentarem-se ao mundo com uma verdadeira oferta global e de escala global. Se nos passassem aqui um briefing para o que é que nós diríamos a essas empresas, o que é que eles tinham que fazer, já falaste de uma coisa muito importante e também foi falado aqui, que é o espírito de equipa, trabalhar em conjunto, não trabalhar isolado. Mas, enfim, tu trabalhaste as marcas Gucci, Fiat, BMW. No setor do turismo, o que é que tu poderias dizer a uma empresa, uma cadeia de hotéis, uma empresa de experiências turísticas, restauração, a própria moda, o handmade, como falaste? O que é que nós podíamos dizer às empresas portuguesas para fazerem 2 ou 3 coisas para ganharem ambição e escala e não se overestimated ou underestimated? Sim, claro que sim. Primeiro tinha esse gentleman asiático que falou de turismo e foi muito interessante também com a senhora que se ocupa do turismo na Ásia. So I really liked your speech before. Eles falaram dos millennials, não? Porque estavam falando de tecnologia. Só primeiro que tudo, tem que olhar quem são as pessoas que eu quero levar para o Portugal. Porque vamos a ver, eu vou fazer um exemplo de uma cidade linda do meu país, que é Veneza. Veneza é linda, mas está tristemente com muitos turistas que chegam em barcos muito grandes, não pagam nada, não compram nada, não comem nada. Só, aquilo que penso é que tem que se fazer atenção quando se fala de turismo, porque tem turismo de qualidade e tem turismo que não é bom. Não é bom no sentido que não dá dinheiro ao país e não faz bem ao país, porque os barcos grandes, vamos a pegar como exemplo em Veneza, fazem mal a Veneza e não dão nada a Veneza. Só, eu penso que o Portugal tem um potencial de fazer muitos diferentes targets, porque pode ser ultra luxo, indo no Douro, beber um vinho, no Porto, beber o melhor Porto, comer no Avilés ou em outros sítios fantásticos. Isso é bom porque leva networking, pessoas de um nível muito bom, para também falar sobre coisas que podem ser business ou outras coisas. Depois tem o turismo dos millennials, como foi falado primeiro que nós. E ali tem que se trabalhar sobre a tecnologia, sobre o digital, para atirar a atenção dessas pessoas. Depois tem o turismo normal. E também tem um turismo de pessoas que querem vir a viver no Portugal. Muitos nómadas é um tipo de pessoas que trabalham digital. Muitos estão aqui no Portugal agora. Eu penso que o Portugal tem que fazer muita atenção. Por que digo isso? Porque o Portugal hoje está no limelight. Limelight é quando está assim, a luz, focos, e todo mundo fala do Portugal. Isso é muito bom para o Portugal, mas também não é bom para o Portugal. Por que digo isso? Porque o Portugal tem coisas excelentes, mas também tem que se dar mais força para poder jogar no mundo global, porque tem tudo o potencial. Mas aquilo que digo é, todo esse goodwill que o Portugal tem hoje, e todo o goodwill que vê, eu quando vou com a minha mulher que é portuguesa e vou na América, primeiro, no passado todo mundo me perguntava da Itália. Agora ninguém me pergunta da Itália. Todo mundo me pergunta do Portugal. Só, o Portugal tem muito mais potencial daquilo que os portugueses pensam. E também daquilo, permite-me de dizer, daquilo que os políticos portugueses pensam. Que o problema e o dilema é que para ser internacional tem que ter pessoas também que representam e apresentam bem o país no mundo. Isso é a realidade. Só, eu penso que o Portugal tem um enorme potencial. Hoje, vê uma semana sim, uma semana não, no Financial Times Weekend, sempre coisas sobre o Portugal, que é bom. Mas agora tem esse goodwill. Como o Portugal vai usar esse goodwill para se internacionalizar, para se dar uma imagem global e uma imagem forte
E penso que também agora vai ter a Copa de Futebol também no Portugal. Isso vai ser muito bom para o Portugal, para a Espanha, o Campeonato do Mundo e o Marrocos. Mas aquilo que penso é que o Portugal não está usando todo o potencial, porque penso, e não quero que as pessoas levem mal, mas penso que nesse momento a classe política europeia é muito mediocre. É muito, muito mediocre. Isso é verdade. Não tem pessoas com força que sabem promover a Europa, os países da Europa. Estamos com pessoas muito fracas, que seja na Itália, no Portugal, na França, na Alemanha. Nós temos uma característica, eu acho que, enfim, os empresários portugueses são gente com gana e com visão e com vontade, e a área do turismo tem sido uma referência na economia portuguesa e, enfim, e nas marcas que se estão a criar muito à volta do setor do turismo. Eu ia-te perguntar uma coisa também para tentarmos aqui ajudar a audiência. Fui pegar aqui numa pergunta que até foi a Mafalda que me deu, que é o conceito da dolce vita, que é um conceito muito italiano de saborear cada momento, saborear o que nos rodeia no momento em que estamos, as pequenas alegrias da vida quando estamos num sítio com amigos, e que pode ser à volta de uma mesa, a comer, a beber. Sendo isto, e o dolce vita é muito italiano. Sim. Nos dias de hoje, o mundo de hoje acelerado, digital, avatares, AI, muito stress, muita velocidade no nosso dia, tu pensas que o dolce vita hoje é diferente quando as pessoas viajam? O que é que elas procuram quando viajam? E se querem esse dolce vita outra vez, ou se andam no rush de picar o passaporte e ver todos os pontos do país onde vamos, muito rápido, com o iPhone e a fotografar, etc. O que é que tu vês como, também do teu networking, quando as pessoas viajam, o que é que cada vez mais procuram e o que é que achas que podem procurar em Portugal, ou o que é que nós lhes podemos dizer que podem encontrar aqui? Eu já vou dizer uma coisa, e não estou fazendo, não é para agradecer os portugueses, mas é a realidade. Penso que hoje tem mais dolce vita no Portugal que na Itália. E estou dizendo isso como um italiano que ama muito a Itália. Só não é. Eu sinto mais dolce vita aqui. Tem mais. Consegue ter uma vida mais agradável no Portugal que na Itália. A dolce vita era um momento histórico na Itália de reconstrução depois da guerra, onde todos queriam fazer e tinha uma energia muito forte. Só estamos em um momento do mundo que é muito diferente de quando a dolce vita começou. Aquilo que penso é que quando as pessoas olham Portugal, é que o Portugal tem uma douceur de vivre, como dizem em francês, uma suavidade de vida. Não sei, estou traduzindo, só não levem mal. Sweetness of life, em inglês, diria. Então, a realidade, no Portugal tem uma possibilidade de fazer 1000 coisas, mas sem ser aggressive, sem ser rude, sem ser... Podia ser esse parte do posicionamento da marca Destino Portugal, ou seja, para sermos mais competitivos e diferenciadores na oferta versus Itália, ou França, ou Grécia. Mas Portugal, sendo pequeno, a coisa que eu, quando cheguei aqui no Portugal, e eu passei muito tempo na América, porque nasci na América, nos Estados Unidos, é que o Portugal, em um país tão pequeno, tem quase tudo aquilo que eu vejo na América. Para isso, compreendo que muitos americanos querem vir aqui, porque aqui tem segurança, qualidade de vida incrível, natureza incrível, comida fantástica e vinho fenomenal. E tudo com preços ultra competitivos, porque o vinho português, em comparação ao italiano e ao francês, é muito bom, mas não é caro quanto o italiano e o francês. Esse também é um ponto que nós devemos melhorar, porque nós falamos muito, um vinho de muita qualidade, feito em Portugal, às vezes, ou quase sempre, na prateleira do supermercado em Nova Iorque, está no segundo patamar e deveria estar, se calhar, no topo, a competir com qualquer vinho italiano ou francês. Mas tem. O que é que falta? Mas o Barca Velha não falta nada. Então, só tem vinhos a qual não falta nada. Então, na realidade, não. Portugal tem muito a oferecer. Aquilo que penso é que também tem que fazer mais lobby sobre o Portugal. Porque
A realidade é que as coisas se fazem passo a passo. Só não tem que ser greedy, não tem que correr e tem que fazer muito bem. Porque se corre demais, depois cai. Eu penso que sustentável também. Sustentável no tempo, sustentável também dizendo a verdade, sem contar besteiras e sem contar coisas que não são a realidade. E isso é uma coisa muito boa do Portugal, porque o Portugal, quando eu vejo muitas coisas de grande qualidade no Portugal, they don't oversell. Os italianos e os franceses, we do oversell. Que é uma força, mas quando as coisas não vão, não é uma força. Eu penso que o Portugal, com boas cabeças e com pessoas que têm a força e também a vontade de lutar para dar isso ao país, se precisa de pessoas como ti, vamos a falar, tu, Tomás, na parte digital, comunicação e tudo, é uma força. Tu, vamos a dizer, outras pessoas em outros ramos de indústria, que seja na comida, que seja no fashion. Tem muitas pessoas que conhecemos, e eu não gosto de fazer name dropping, tem muitas pessoas que conhecemos que têm qualidade aqui nesse país, muitas. O Lapo tem-me desafiado muito e eu acho que vai acabar por acontecer. Ele é de facto uma mente muito criativa na maneira de pensar e tenho acompanhado alguns projetos. E ele diz que vai fazer um projeto em Portugal e criar algo em Portugal, porque adora Portugal e vive aqui, fala português como qualquer um de nós e tem esta paixão pelo país e portanto fica aqui o desafio / promessa que ele vai criar alguma coisa disruptiva para o país como marca, de preferência no setor do turismo. Mas se eu te tivesse de perguntar, e vamos mesmo acabar, falta uma pergunta, o que é que podíamos criar para Portugal? Que marca é que gostarias de criar para Portugal? Em que setor? Com que potencial é que vês o país a criar uma marca, seja de vinho, ou de hotéis, ou de experiências de viagem? O que é que podíamos criar? Eu, primeiro que tudo, sempre te disse que adoraria trabalhar contigo. Agora que estou dizendo na frente de uma plateia, vou ter que fazer, porque sempre digo em privado com Tomás. Mas a realidade é, tem muitas coisas interessantes. Well-being. E well-being não é só fitness e ir na natureza. Também tudo aquilo que é clínico, que faz bem à saúde. Penso que esse país tem um potencial gigantesco, mais grande que a Suíça, em muitos sítios que hoje em dia tem Áustria, Suíça, Alemanha. Em coisas médicas e de well-being parecem muito fortes, mas o Portugal tem uma força incrível em isso se organiza bem. Isso seria muito interessante. Depois, tudo aquilo que é house, casa, lifestyle, penso que tem coisas incríveis que se podem fazer aqui. Acho que são dois bons exemplos. Sim, mas tem uma outra. Falou da cortícia. A cortícia, eu vejo nos negócios em Portugal que está muitas vezes em coisas baratas. A cortícia pode ser muito luxury, se é bem estruturada, se é bem feita. Só a realidade, eu vejo muitas coisas com grande potencial. Escolha a cortícia, vamos fazer uma coisa. Está bem, com prazer. Última pergunta para o Lapo, é uma inconfidência, Lapo, desculpa, mas eu vou dizer porque também veio aqui da minha interação com uma fala. Tens a palavra indomabile gravada aqui, tatuada aqui no braço. Qual é que era a primeira regra de um homem de negócios e criativo indomável? Eu hoje sou muito domável, sou casado, a minha mulher é portuguesa, só tive que rascar o e sou domitável hoje. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Vamos por aí. Muito obrigada aos dois, Tomás e Lapo, foi ótimo. Eu, como jornalista, já tirei um título. Há mais Dolce Vita em Portugal hoje do que em Itália. Bom, vamos continuar para um breve intervalo. Daqui a 15 minutos estamos de volta. Até já. Já ouvimos falar de futurismo, já fomos até ao Oriente, ao Japão e à Coreia, já fomos aos Estados Unidos, já ouvimos falar
de tendências e vamos continuar então a nossa manhã de trabalhos. Eu relembro que podem enviar as vossas questões para os oradores que estão a participar nesta manhã de trabalhos através deste site que aparece aqui no ecrã e que está atrás de mim. Por favor, não se sintam inibidos, enviem as vossas perguntas, porque no final de cada sessão, algumas delas vão ser colocadas aos nossos convidados. Então, os próximos 2 debates vão ter como tema de base o mar que nos une, e vamos começar com o Brasil, com a participação de Bernardo Cardoso, ele é diretor do Turismo de Portugal no Brasil, e Fernando Matar, ele é jornalista da Band TV. Por favor. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Cá estamos. Bom, esta conversa vai decorrer em português, o que é uma vantagem. Bom. E, além do mar que nos une, temos de facto a língua que nos une. E podíamos ter aqui uma banda sonora. Eu, se pudesse escolher uma, era aquele Tanto Mar do Chico Buarque para acompanhar a nossa conversa. Mas, de facto, o mar foi um elemento de ligação importantíssimo entre estas duas nações. E continua a ser um elo de ligação também muito importante em termos turísticos e em termos económicos, não é, Fernando? Não tenha dúvida. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer. Bom dia a todos. Agradecer o convite do Bernardo, do Turismo de Portugal, e dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço que, além do que, fica na beira do Tejo e ao lado do oceanário, que é um lugar fantástico, além do atrativo ali como aquário e tudo mais, é um incrível lugar de pesquisas do oceano, enfim. Então, para mim, é um prazer estar aqui, mas, por outro lado, também me sinto um pouco, para usar um termo muito adequado à nossa conversa, me sinto um pouco um peixe fora d'água. Porque não sou do setor de turismo. Eu acho que o que me traz aqui, o passaporte que me traz até aqui, é o fato de eu me considero um contador de histórias. Sou um jornalista e trabalho há 35 anos com televisão, com documentários, e tenho feito recentemente, a partir da parceria com o Turismo de Portugal, algumas séries especiais e muita coisa aqui sobre Portugal. Então, eu acho que essa experiência com a comunicação do turismo e com o fato de ter uma visão de um outro lado e poder levar isso para o grande público é o que eu imagino que fez o Bernardo me convidar. E só para completar essa primeira colocação aqui, estava pensando muito nas circunstâncias do que falar e a gente conversou bastante, mas assim, eu acho que a grande paixão para mim do turismo é uma coisa que também me fez escolher o jornalismo, que é contar histórias e viver experiências. Então eu estava vindo do hotel para cá hoje, para trazer também a coisa da tecnologia. Você vem buscando os caminhos nos aplicativos, aí o navegador do carro me jogou num ponto que não conseguia nem passar, porque estava proibido. Enfim, você tem aqueles obstáculos que a tecnologia às vezes gera, mas a hora que eu cheguei e me deparei com aquele prateado, da luz do sol rebatendo no Tejo, e aquela vista maravilhosa, você fala, que coisa fantástica que é privilégio, não é? Poder estar aqui, viver esse momento. Então, são experiências, são coisas subjetivas que não estão na inteligência artificial, né? Há uma coisa que vocês não conseguem ver, mas a t-shirt do Bernardo diz imagina o mar. E eu pergunto, Bernardo, o que há para imaginar sobre o mar em termos turísticos neste momento? Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Há muito para imaginar. Eu costumo dizer de que grande parte do rejuvenescimento de Portugal teve a ver muito com o mar, pelo menos no ponto do Brasil,
e com uma onda gigante que se chama a onda de Nazaré e todo à volta do surf. Hoje o surf trouxe todo esse novo Portugal, essa nova imagem de um país moderno, diferente, inovador. O Fernando tocou num ponto fundamental. O convite que nós fizemos ao Fernando teve muito a ver com as histórias que muitas vezes nós não sabemos contar, infelizmente. E sermos uns bons contadores de histórias tem sido hoje aquilo que tem dado ao turismo toda esta pujança que nós temos. Eu acho que o mar fez de nós portugueses um povo com alma, com muita alma, e eu já ouvi falar muito desse tema, sem utilizarem a palavra. Faz mesmo parte da nossa identidade, o mar, não é? Como povo. Tem uma série que vai sair, e eu convido todos para verem, que se chama O Mar Português, que é um documentário da ESPN, que concorrente, não muito concorrente, mas no Brasil, e que fala rigorosamente disso. A transformação de Portugal, que teve o caminho pelo mar. Achei uma enorme coincidência. Eu ouvi isso, entrei numa loja, vi isto e cheguei no Rio de Janeiro e dizia: o mar chegou ao Rio. E eu achei que era tudo isto que levava a esta boa conversa que espero que vamos ter aqui, que tem a ver com a história e como o mar nos pode influenciar e como é que o mar nos pode trazer novas ideias, novos produtos, novos caminhos. Então eu pego nessa sua frase final, como é que o mar nos pode trazer novas ideias, novos caminhos e novos produtos? Estamos aqui para falar de turismo, que inspire-nos. Eu acho que tem um pouco eu acho que fazendo a ligação, claro, de Portugal com o Brasil. O mar é essa imensidão que nos separa e que nos une. Em termos turísticos, tem as possibilidades são quase tão infinitas quanto essa imensidão essa imensidão do oceano. Mas aí, claro, na questão do potencial turístico, eu deixo para o Bernardo, que entende muito melhor disso. Eu acho que tinha uma conversa anterior sobre até que ponto o Brasil que experiências do Brasil poderiam ser replicadas ou Portugal poderia se espelhar. No fundo, se a gente perceber o mercado turístico do momento, até onde eu vejo, tem que ser o inverso. O que o Brasil pode aprender com o turismo de Portugal? Porque é uma dimensão em termos de números, e se você for comparar ainda, fizer a relação com a população do país, não dá nem para discutir, né? Você deve ter os números aí, quer dizer, a quantidade de turistas que chega a Portugal por ano é incomensuravelmente maior do que chega no Brasil. Mas, só para completar, eu acho que eu tive uma experiência recente agora, porque, claro, além de viajar como jornalista, eu adoro viajar como turista. E tive, agora ainda nesse mês, no começo desse mês, em Salvador, que é uma cidade que eu gosto muito, que volto sempre que possível. E eu trouxe, dessa vez, a questão do turismo literário, que eu acho que é um assunto que a gente pode depois avançar um pouco aqui mais. E aí, o que eu fiz? Antes de viajar, eu fui reler O Mar Morto, que é uma obra-prima do Jorge Amado. Enquanto estava lá, li um livro fantástico da troca de correspondência entre o José Saramago e o Jorge Amado, que se chama Com o Mar por Meio, que é um livro editado pela Fundação Saramago, pelo meu amigo Ricardo Viel, um livro incrível que vale muito a pena ler, e tem essa expressão linda, poética, né, com o mar por meio. Depois eu posso voltar, mas vamos seguir com a conversa. Bernardo, quero acrescentar aqui, porque este tema do turismo literário, quer dizer, é um dos segmentos de facto em ascensão, esta ideia de viajar para ter uma experiência e para aprofundar um gosto, um conhecimento. E aqui também temos mar. Temos mar. Sem meter água.
Eu sou um fã daquilo que o Turismo de Portugal tem, ou um admirador daquilo que o Turismo de Portugal tem feito. Para quem não saiba, nós relançámos agora o Sketch Tour Reloaded, que não é mais do que convidámos desenhadores do mundo inteiro para virem a Portugal desenhar com o seu próprio pulso. Juntámos a eles escritores, que junto com eles, enquanto uns desenhavam, os outros descreviam aquilo que viam. E eu acho que a cereja no cimo do bolo é, com uma caixa de som, recolher os sons que ambos estavam a ouvir naquele momento. Isso gerou um livro. Isso, eu acho que estamos num caminho extraordinário, onde a própria literatura já ganha vida, não é? Aquilo que o Fernando fez aqui, ou que comentou, em termos da relação de Jorge Amado com José Saramago, ele de alguma forma fez um documentário extraordinário e literário, onde teve em Portugal e percorreu os vários roteiros, não só de Saramago, como outras rotas literárias. De Queiroz. E, de facto, nós conseguimos ver o turismo de uma outra forma. Ou seja, aquilo que eu acho que nós estamos aí no bom caminho e que conseguimos transmitir isso no Brasil é não ir sempre pelas mesmas formas e alterar o turismo literário, o surf, o turismo de natureza. Hoje trabalhamos sustentabilidade, o Brasil já está um pouquinho atrasado, portanto, todos estes filmes extraordinários que estamos aqui a ver têm muito essa parte de inovação. E eu acho que, como ele contou no início, temos de saber contar estas histórias e eu acredito que vamos conseguir contar. Hoje já existem várias referências a Portugal ligado ao mar, não é só na onda. Hoje toda a parte litoral, toda a comunidade e toda a economia circular que está à volta das comunidades pescatórias, da forma como se lida com o mar, da gastronomia, etc. Hoje já é um tema super em voga no Brasil e que os brasileiros cada vez mais nos procuram por isso, não é? Eu ia exatamente por aí, Fernando. Os brasileiros, naturalmente, com 8.000 quilómetros de praias, não precisam propriamente vir para Portugal para vir para a praia. Vêm à procura de outro tipo de experiências e de outro tipo de propostas de valor. O que é que querem, de facto, os brasileiros, então? O que é que podem encontrar aqui que seja interessante para eles? Pergunta complicada, né? O que querem os brasileiros é uma população tão diversa que eu acho que eles querem, no começo de conversa, eles querem tudo, né? Eles vêm para cá e querem abraçar Portugal e eu acho que tem toda a razão. Experiências culturais também. Eu acho que sim, é nesse ponto que eu ia chegar. Eu acho que eu, até pela minha experiência pessoal e pelo meu jeito de ver o turismo e ver as viagens, eu acabo tentando trazer isso para as reportagens que eu faço, para os documentários que eu faço quando envolve o turismo. Eles procuram fugir um pouco do turismo de massa, daquilo que é o mais óbvio, daquilo que são os grandes cartões postais, que evidentemente estão aí para ser visitados e eles passaram a ser grandes cartões postais porque eles têm muitos atrativos. Mas eu tento trazer a experiência local, aquelas histórias que as pessoas em outros, muitas vezes como turista, talvez não conseguissem chegar, mas muito para esse olhar da cultura e nos últimos tempos também um pouco mais para a literatura. Eu me deparei não faz tanto tempo assim com esse termo turismo literário que eu abracei com unhas e dentes. Essa série que a gente fez há 2 anos, foi por ocasião do centenário do Saramago, ela rendeu muitos frutos, inclusive foi finalista e ficou em 2º lugar no Prêmio Europa de Comunicação, que é da Comissão Europeia do Turismo. A outra que ficou em 1º lugar, modéstia à parte, também é da minha produção, que foi a Espanha de Picasso. Então as duas foram finalistas entre 400 e tantos reportagens que concorriam. Mas então é isso, essa coisa de trazer, porque
voltando, por que essa série trouxe tantos frutos? Porque como você faz para convencer a direção de uma empresa de comunicação que está, obviamente, sempre muito atenta e preocupada com a audiência, de colocar um nome como José Saramago num jornal de rede, de horário nobre, para o grande público, para o público em geral? A primeira vez que eu propus isso, falaram, não, Saramago não dá. Saramago no horário, às 8 da noite, no jornal, no telejornal. Parecia uma ideia lírica e louca. Misturado com a cobertura de polícia, de política e tudo mais, vão entrar falando de Saramago, não dá, vai espantar a audiência, não vai dar audiência. Aí eu dei a volta, eu falei, mas e que tal uma série de reportagens sobre as belezas de Portugal, que vai abordar um pouco de história, de cultura, de gastronomia, mostrar aldeias históricas e tudo mais, e ela vai ser permeada por uma espécie de roteiro turístico que o próprio Saramago escreveu, que é a Viagem a Portugal, que ele lançou em 1980, e falar de outros livros dele e também colocar Fernando Pessoa. Fizemos 2 episódios lindíssimos aqui em Lisboa, contando os caminhos de Fernando Pessoa, passamos na Fundação Essa de Queiroz e tal, e foi um sucesso inclusive de audiência. Ou seja, mais do que mostrar sítios bonitos, é preciso contar uma boa história aos novos turistas. Pois é, só completando, sem sombra de dúvida, só completando. Hoje em dia, mesmo 2 anos depois, eu continuo encontrando gente na rua que sabe que eu fiz, que foi o meu núcleo de reportagens especiais que fez isso, e fala, eu estou programando a minha viagem a Portugal, mas montando o roteiro que você fez. Aquele roteiro que não fui eu que fiz, claro, o roteiro que foi preparado com o Bernardo, com a Fundação Saramago e tal, mas as pessoas... Eu já conheço gente que veio, fez esse roteiro e se encantou, ficou fascinada e viu um país diferente, não digo melhor nem pior, mas um país diferente do que aquele turista que vem com um grande grupo e que faz o turismo tradicional de massa, né? Uhum. Eu já estou a começar a receber algumas perguntas aqui da audiência, não se inibam, enviem as perguntas, mas há uma que eu gostava muito de vos perguntar antes de partir para esta, que tem a ver com a ideia de tentar tirar proveito comercial da história dos portugueses como navegadores, como exploradores. Como é que vocês veem a ideia do Museu dos Descobrimentos, que foi polémico, outros achamentos, há 2 nomes para isto, não é? Que foi polémico. Acha que pode interessar ou, por outro lado, pode chocar os turistas brasileiros? Bernardo. Começa o Bernardo. Essa é sua. Mafalda, eu diria uma coisa, eu estou no Brasil há 14 anos. Quando eu cheguei ao Brasil, a primeira coisa que me perguntavam era se eu tinha bigode, se eu era gordinho, etc. Hoje, quando eu chego no Brasil, eu ia utilizar uma palavra assim até engraçada, mas vou fugir dela. Nós somos vistos totalmente diferentes. Você é português. A imagem de Portugal está a mudar. Eu sou português. E, portanto, uma das boas histórias, quando falamos de Saramago, ou a parte literária, ou de outras que nós temos, o brasileiro quer redescobrir as suas origens. E as suas origens vêm pelos descobrimentos. Ou seja, como eu costumo dizer, a única diferença quase entre nós e um brasileiro há uns anos atrás é que Dom Pedro, quando atravessou o rio, nos primeiros 4 passos era português, parou, ergueu a espada, disse independência e as 4 cavalgadas a seguir já era brasileiro. Esta é a grande diferença entre o Brasil, é nenhuma. Uhum. Nós somos verdadeiramente um país irmão, há poucos países que têm esta relação. Agora, há sempre os velhos do Restelo, não é? Há sempre aqueles que acham que há pagamento de histórias. Eu acho que não, nem entra o caminho, não é por aí. Acho que nós podemos, de facto, tirar partido. Acho que a origem deles é uma coisa que os fascina. Mafalda, eles não sabem que o nome Silva é algures neste país, no norte. Quando eles olham e veem Silva, eles querem ir à terra do Silva. Percebe? Não é como nós. Não é o nome para eles não tem este lado mais de nobreza que muitas vezes nós utilizamos em Portugal. Muito mais de origem. E nós cada vez mais precisamos de que o turismo deixe de ser Lisboa e Porto. Independentemente do amor que nós temos por estas 2 cidades e para o nosso país, é muito mais do que isso. E é o interior. Através dos roteiros de Saramago, através de outros segmentos. Ou de um Museu dos Descobrimentos, eventualmente. Ou dos descobrimentos. São boas histórias para contar. São boas histórias e as origens e as famílias nos acabam por lá chegar.
Muito bem, então aqui vamos para as perguntas do público. Uma pergunta, como jornalista, Fernando, como é que vê o potencial do mar na criação de produtos turísticos? Dos produtos turísticos? Sim. Como disse, eu acho que o potencial é imenso. E eu acho que talvez o caminho agora seja buscar experiências diferenciadas, como Portugal tem investido em turismo de surf, em turismo existe no Brasil, existe bastante isso, muito de rio, mas também no mar, que é o turismo de pesca. Uhum. Eu digo isso, assim, experiências diferenciadas do tradicional turismo litorâneo, que é aquele turismo que as pessoas vão para lugares onde elas querem ficar na praia, passar o dia tomando sol, mergulhar, curtir o mar propriamente. Mas você tem uma série de outras coisas. Só para não esquecer, o Brasil ele tem, acho que são 22 ou 23 sítios considerados patrimônios históricos e naturais pela Unesco. Eu tenho a impressão que 7 ou 8 são sítios, cidades, locais litorâneos, tirando as ilhas, que é Fernando de Noronha e acho que Abrolhos, se não me engano. Você tem outros que são cidades coloniais, que nós chamamos de cidades coloniais, que no fundo são cidades portuguesas, de origem portuguesa. Então a ligação ali tá clara, as pessoas vão visitar porque se encantam com a paisagem arquitetônica, mas de cidades que estão à beira do mar, como por exemplo Olinda, Salvador, talvez a mais emblemática, e claro que não podemos esquecer de Paraty, onde nos encontramos recentemente na Flip, que é a união de tudo isso, que é uma festa literária internacional. Claro. Então você tem o turismo com a literatura e na beira do mar, que até tem uma curiosidade, né? Nós participamos de uma mesa na Flip, então um pouco diferente dessa em termos de estrutura, quer dizer, a casa era pequena, como tudo em Paraty, tudo meio apertadinho, mas teve um blackout, então a gente fez uma mesa à luz. Não é luz de velas, porque ninguém mais usa vela, a luz de celulares. A plateia iluminando com celulares, sem microfone, falhou tudo e a gente ficou ali. E calor de 40 graus, né? E a gente ali pingando. Então, acho que agora estamos numa situação um pouco mais confortável do que na última mesa que a gente participou junto. Muito bem, muito obrigado aos dois, Fernando e Bernardo. Foi aqui uma ótima conversa à volta do mar e do que nos une. Passou rápido. Passou rápido. Obrigado, Mafalda. Tchau. Seguimos então para o próximo tema. Vamos continuar também no mar, mas desta vez vamos viajar até ao Reino Unido e chamava ao palco Cláudia Miguel, ela é diretora do Turismo de Portugal no Reino Unido, e Daniel Manley, ele é da Big Blue Adventures. Please join me. Thank you. Thank you very much, Daniel. So, UK is a very important market for the Portuguese tourism sector. We've heard about it today. But let's start understanding what is Big Blue Adventures. How did you decide to create it in 2016? And was the sea always a presence in your life? Yeah, absolutely. As the name alludes to, Big Blue Adventures, the idea was born on the sea. I'll try and keep it short, but the story was I turned 30, I was an event manager putting on events just like this, and I needed more. You know, I wanted more nature in my life. You were bored. I still want to disrespect event managers. I still do event management, but yeah, so I had a little 30-year-old freak out. I saw an advert for the Marine Conservation Society in England, and we would raise money for charity, sea kayaking many, many kilometers each day around the Isles of Scilly off Cornwall. And I was like, come on, this is amazing. I had seals popping up next to me, and I was blown away. The sea, like it does for many, gave me happiness, and that was where the light bulb moment was, and Big Blue Adventures was born back then in 2016. Okay, so Big Blue became specialized in private group travel.
and always specialized in events with with adventurous touch in Wales, in Croatia, and in Portugal. What does Portugal have to offer? Because there is a lot of sea in Wales and in UK. Yeah, there's many similarities. We're both very passionate nations. You know, the Portuguese, you look at them in the football match, when surfing, we're very passionate people. And we're all surrounded by the ocean, especially the west coast of Portugal, right? So we knew back in 2017 we needed volume. Little old Wales was not enough, so we packed up the car, we identified the Basque, North and French Basque, Portugal, of course, and we were going to go around to Catalonia via the Andalusia part of Spain. We needed one of those destinations. When we hit Porto, Jerez, we were like, wow, this is blown away. Some of the scenes I thought I would expect to see in Canada. And we ended up spending double the time on that journey in Portugal than we should have. And we had to extend our trip because we just fell in love with the place. I think for multi-group travel, multi-night adventure, you need variety. I know Portugal's very passionate naturally so about surfing, but for us, when we do company offsites, somebody would never have touched a surfboard before, so they're not super interested in surfing, you know, especially Nazaré. So we need other activities and we need variety, and this is what Portugal did when we were going around with so many things we could do in one day that just ticked all those vital boxes. You have the hotels, you have the culture, you have the weather, and then you have multi-adventure as well. So what kind of proposals do you offer to your clients? It's all tailor-made. So we attract anything. A lot. So yeah, as long as it ticks the the adventure part of the box, because we think that's where the magic happens. But we can go from a day tour, taking a group from Lisbon down to Sesimbra, going coast-steering. Or we could have a 6-night offsite in Madeira, you know, between 10 people up until 120. It varies. Claudia, what does Portugal have to offer in terms of, well, sea? We are talking mainly about the sea or water for the English tourists. So, of course, our bread and butter is sea and the beach and sun. We all know that. What I found in Daniel's company, which we started to work them as a niche, is so I think the sense of space, and I speak to some of the Portuguese companies, the spaces where we live in London or in cities in the UK is very narrow. The rooms are small. So everything about sea or going abroad is a lot of escapism that we try to do, especially in such a pressured city where almost 10 million of people live there. So going to an activity or an offsite or sea or nature is all about that, is take us away from here. Of course, what Portugal and what we see first is the sea, the beach, the sun. But gladly, due to the work of all of us and all of you, we are reaching out to a wider public in the UK that is much more than just lying on the beach. And Daniel's company, which by the way will expand soon, hopefully, to the Açores and to the north of Portugal. So anyone having businesses in the north of Portugal and the Açores, please reach out. So I think it is all that, and the combination of activities, escapism, sea, of course, because much of what Daniel does is exactly that. And by the way, we were talking about digital nomads, and Daniel just got his visa to be living in Portugal soon. So he has already a company set up here. So it is quite a unique company like Daniel's, working with the sea. Of course, our best, but also as a niche and not a mass and loads of people. So
how can we do something and experiences from that point of view, and not just, of course, I also do that, and we all do that, we need it, but in terms of experiences, what can the person do in an activity and leave Portugal wanting to come back? So I think it is a good combination of things. The idea for the, more premium tourists is to have the experience and, of course, to be off the beaten track. They don't want packed beaches and, packed restaurants. Yeah. What do you try to offer them? Again, it really depends on the group size and what experience they're looking for. Like you said, lots of people will want to escape the chaos of a city, and like London, for example. I think the key thing, and one of the key boxes that was ticked on my journey, was variety. And I keep going about variety is so important. So if you can have the facilities of Lisbon City and everything it offers, the culture, the events facilities, it's a fantastic city. Within 50 minutes, you could be in the beaches of the Arrábida, and it's the Caribbean of Portugal. It's so beautiful. So you have... Or at the mountain in Sintra. Yeah, for example. Yes. We could go on and on, couldn't we? It could be a conference in itself to talk about that. So I think variety is amazing, and the escapism we can go on about as well. You know, I think variety is the key thing, and it depends what the client wants. But the good thing is Portugal needs to shout about the multi-activities it can offer, and the variety of experiences on the table. And you've worked with other countries. What did you find easiest about working in Portugal, and what could we improve? The easiest thing, I think, one thing that came to mind quite early on was the welcomeness and the hospitality of the Portuguese people. Maybe I felt quite at home here because of the Welsh vibe, but you're open for collaboration, which is a key thing. I think welcoming the opportunity to work with companies externally was a big attraction. Again, I keep going about variety, but because we want repeat business. So imagine one company comes to Lisbon one year, but then they learn, okay, you do Madeira, you do Azores, you do Algarve. Having the opportunity to go full circle with those people, again, is a very easy thing about Portugal. Okay, so which regions do you operate already? Açores, Algarve, Madeira, also the interior? Excuse me. No, not yet. So we do the Lisbon region, including Ericeira now. We do more the west of Algarve. Nothing against Albufeira, but it's a very different product. Sure. We all know what kind of Brits go to Albufeira usually. That's not your target. Yeah, it's not our target. It's more about the nature, yeah. And obviously Madeira, but we do want to expand to the north and Azores as well for very obvious reasons. And I've heard that in the UK, advertising with animals is being restricted. How do you promote these experiences when we, for instance, whale watching and so on? Is this complicated to your marketing strategy? As of now, it's not. We only work. We vet everything. You know, we always try and test, and we work with people who align with our mission and our qualities. And we only really offer those sort of experiences more in Madeira. And the companies we work with are very in tune with looking after the animals. So I know they follow the right compliances with that. But I know we were discussing it the other day, and you have some more news on that? Yes, so what is being discussed in the UK, it is not yet a law, but the British companies will be forbidden to work and advertise as such donkeys, elephants, and so on. So, of course, if the animals are in their natural habitat, for example, to go do whale watching in the Azores is not something that is going to be forbidden. But if they are in a closed space where they are being used for tourist visits, that is going to be restricted. But this is still to be to pass by the necessary legislation, and of course we are on top of it. As soon as we have information, we will pass it to the private sector in Portugal. Claudia, there is always this question for the Portuguese business people in tourism: how can we get to the higher end English tourists? What should we offer them? So I think we are in the right way.
I've been hearing, of course, all my colleagues here talking, and the perception that we have now in the UK for Portugal is completely different. And I'm living there, it's going to be next month, 6 years. And what I hear now in an elevator, in the tube, about Portugal is, firstly, we start to hear a lot, which is something that I'm really proud because it's the work of all of us. But I think the perception of the country and our, it's beyond the natural attributes that we have, but we start to diversify to more quality products, and we see that with the biggest improve ever in Porto, in the center of Portugal, in Alentejo, for people that want to do other things and stay longer. So conversations of I have done a surf lesson in Portugal, or I'm going to have with my friends a nice Portuguese red. So it is something that people start to connect the country with other things rather than just go for the beach. And we want them to come for the beach, but we also want other things, other products, other attributes to qualify us, and to say, okay, I'm going to spend the weekend in Porto, and to go to a wine tourism estate and just chill and do well-being. I came to Lisbon on Friday, and there was a British lady. Actually, she half Polish, half Irish, living in the UK. And she was saying, so I said, it's your first time to Lisbon? And she said, no, a friend of mine bought an apartment here, and we keep coming back. So people with, of course, affluent. Yes, and with a good place in life. So they were related to investment, etc. And she was building the itinerary to do other things in Portugal. She knew about the Quake Museum that won an award. So all these little things that you get impressed on how people are starting to perceive our country with tiny little things that 6 years ago I didn't hear about. And this, I think it is a common effort from everyone, from all the sectors, working together and putting all the efforts at the same time in the same thing. So I think that this makes something extraordinary. And I think the numbers from the UK are job from all of us, from you, Mafalda, that have friends there, from Daniels, from the private sector, from the tourism, from my team, etc. So I think it's something that still amazes me. Yeah. I was driving here this morning and I heard Carlos Abad, the president of Turismo de Portugal, speaking at the radio, saying that we've reached incredible numbers in 2023, record numbers, numbers that were expected only in 2027. So do you feel there is a hype about Portugal? Do you feel that also in your clients? Yeah, 100%. When you were discussing then, Claudia, about the changes, it's exciting. If we go back to myself and my fiancée Helena, we run the company. When we first explored Madeira back in 2019, and I don't mean to be ageist here, but the queue in the Bristol airport was all grey. There's a lot of silver heads in there. And I know they were looking to change and evolve the tourism, not to exclude the original tourism, but to change and evolve and see Portugal with more variety, more adventure. And now when we go over there, half the queue will be young digital nomads, wealthy digital nomads as well. They want money to spend, and they're looking for those wow factor experiences. And that's what Portugal has in abundance, is the wow factor experiences. And sorry, I've gone off on a tangent. Remind me of the question. No, well, if there is the hype, if people are hype, really interesting, if there is a hype about Portugal. Yeah, that just exemplifies the hype, We get more inquiries of Portugal than anywhere else. It was 70% of our trade last year, and I don't see the hype slowing down either. Again, because it has so much to offer. Everybody wants a slice of Portugal, everyone wants to live here, everyone wants to be a digital nomad here.
So there's a big hype. And you are also coming to I'm live part in of the hype. Portugal. Yeah, the hype is sold to me as well. So I want to be here. I have a question from the audience. Daniel, what's the best way to attract an affluent British tourist? This is the question people want to know. An affluent British tourist. It depends. Affluent tourist these days can mean so many people. Are they a golf player? Are they a surfer? The idea of a surfer has changed drastically since the 90s, you know? So I think if you have a diverse portfolio, don't just stick to golf or surf. Have a look, tap into your natural environment. What's going on around here? If you are in Lisbon, partner up with Sesimbra. Look what's going on there with coast Other experiences, yeah. Branch out, I say. And also focus on the silver economy. We've heard about this during the morning. Dirk explained that this is, of course, a big trend with the aging population. For the older Brits, what should we offer them? Food and drink? I think maybe. Yes, actually, I can share something that came from feedback from the older tourists. They have more time. And some of them empty nesters, some of them retired, of course. They do have more time. And these people, actually this came from feedback from one agent that just popped by the embassy last week. And it's good because they come to us to share, and we learned a lot from the agents. So to the business Portuguese companies, do not forget about the agents. They are the ones who are selling your product, because the tours are made with the big tour operators, but the ones who sell are the agents and are the ones that come with what the client wants. And with a silver segment, they have more time. And feedback from them is, we don't mind to take the train, and if it takes 3 hours, we don't mind. We have the time. So more and more we are selling tours that start in the north of Portugal or through Lisbon, and then they return via Porto. And Porto to the UK, the mindset is 1 hour 50, okay? But so don't stop also thinking that these people from this segment have more money, more time, and are willing to experiment more and spend more. Because that's what they are doing, actually. Just one last question, really quick, but I think it's a good question. We must answer it. The UK market is not performing as good as other markets in the Açores. How should the Açores market themselves as an adventure and nature travel destination in the UK be, well, promoted? So I don't think it is now an issue of promotion. People start to know where is the Açores, and many within the trade. We are really facing a connection issue, to especially during the airplanes? Yes, and many people during the high season, it is not an issue. We are working on that, and many people do still need to do a stopover in Lisbon. But there are companies, for example, Kioni, who are taking that as an advantage and doing multi-centers, so the Açores and Lisbon, and not seeing it as a disadvantage to make a stopover and think about sustainability because I'm taking 4 flights or 3, but to make a combination, being smart on how to turn around something that could be a disadvantage. So we are working on that. It's something that it is the only region that we are underperforming. But it is not anymore a question of not knowing what the Azores are. Yes, and here is an example. Yes. Daniel knows it very well, and people are demanding it. So it is the goal to expand. We just need to improve connection. Yes, and the head office is, of course, working on that. And that's why we chose Madeira over the Azores. Yes, firstly. The connection, flexibility. Okay. Well, thank you so much, Thank Claudia you very much. and Daniel. It was really enriching. Cheers. Thank you. Bom,
e agora aproximamos-nos da hora do almoço, vamos abrir-vos o apetite com um momento final que vai ser sobre gastronomia, identidade e experiência turística, e é sob este mote, uma estratégia para um ativo turístico de excelência, que chama ao palco Lídia Monteiro. Ela é vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Obrigada, Lídia. Obrigada, Mafalda. Muito bom dia a todas e a todos. Eu vou falar da gastronomia, vou falar da nossa gastronomia, dos desafios e das oportunidades que temos em Portugal. A gastronomia é um ativo qualificador do destino turístico de Portugal, é um ativo qualificador definido assim na estratégia do Turismo de Portugal, e é um ativo qualificador porque a gastronomia enriquece a experiência turística, acrescenta valor à oferta dos territórios e alavanca os outros ativos diferenciadores do destino Portugal. A gastronomia tradicional está presente em todo o país. Temos chefes portugueses que são reconhecidos internacionalmente, alguns deles referenciados no Guia Michelin, alguns deles também com estrelas Michelin. Aliás, hoje mesmo vamos ter a primeira gala Michelin, totalmente portuguesa, uma ambição antiga do setor e que esperamos hoje que possam chover estrelas no Algarve. A gastronomia e todos os agentes associados a este ativo podem desempenhar um papel muito relevante na competitividade de Portugal enquanto destino turístico, mas também pode ajudar a construir um país cada vez mais sustentável, através da implementação de práticas amigas do ambiente e do estímulo à alteração de comportamentos. Os efeitos indutores da gastronomia alargam-se a muitas outras áreas, da agricultura ao mar, passando por uma série de indústrias, desde o têxtil à cutelaria, à fileira da cozinha, enfim, a gastronomia constitui claramente um catalisador do potencial do turismo na economia nacional. Mas sabemos também que existe um gap entre a percepção e a realidade da gastronomia portuguesa. Por um lado, nós, os portugueses, tendemos a valorizar excessivamente, provavelmente, a nossa gastronomia. Mas lá fora nem sempre isso sucede. Partilho-vos agora um excerto do Masterchef da Austrália, onde participou justamente uma concorrente portuguesa, a Cristina. E este excerto ilustra bem a diferença entre percepção e experiência. Oh, it's just Portuguese food is very underrated. And a lot of people in Australia, you know, they hear Portuguese food and they think tarts and chicken. And it's so much more than that. And so that's Portugal on a plate. All right, let's eat it. You've just taken such a huge step forward in your cooking career, I feel, with this dish. Really? It looks so simple, but it's so complex. And you're walking such a tightrope with those flavours. It's like salt cod, olives,
Like, they're big players, but treating the salt cod how you had, by knowing that it was salty, soaking it in milk, getting rid of some of that salt, caramelizing slowly those brown onions, it's like, that is heaven. It is unbelievable, Christina. It's such a simple premise, but in the right hands, it's thousands of years of history. And the way you've treated it here, it's silky, it's decadent. You've balanced everything beautifully. It's a clear demonstration of knowledge and technique. Thank you. It is done so expertly. It has blown me away. I'm so happy for you. You've pulled this on day one, because that confidence could be enough to drive you through to pick up that trophy. Well done. Este filme reflete bem a realidade do que sucede na maioria dos mercados internacionais e permite-nos, acima de tudo, olhar para a internacionalização da gastronomia portuguesa e olhar e analisar, tendo em conta dois aspectos. A perceção da gastronomia portuguesa ainda é, em muitas situações, fraca, e isto é-nos transmitido pela boca da concorrente. Porém, o júri descreve uma excelente experiência com a nossa gastronomia. Quando um produto tem uma excelente experiência, mas uma fraca percepção, sabemos que nos falta fazer um trabalho de marca. E como é que é possível, então, alinhar a experiência com a percepção? Bom, no turismo já o fizemos. Hoje, a percepção da marca Portugal, enquanto destino turístico, é muito positiva e está alinhada com a excelente experiência que é vivida quando se visita Portugal. Por isso, não será difícil também que, no caso da gastronomia, possamos transformar a percepção que existe naquilo que é a realidade. Construir uma marca implica trabalhar 4 pilares: notoriedade, diferenciação, estima, conhecimento. No caso da experiência que o júri descreve, provavelmente podemos transformar isto naquilo que pode ser a experiência da gastronomia portuguesa. Produto que tem simplicidade, que tem complexidade, que tem equilíbrio, que tem história, que tem técnica, que tem surpresa, que tem inovação. E quais serão, então, as diferenças entre a percepção e os resultados de quem pesquisa sobre o destino turístico de Portugal? Existe aqui uma diferença muito grande. Os resultados são bastante animadores. Em 2023, o interesse pela gastronomia portuguesa aumentou 18%. Nunca tínhamos tido um valor desta dimensão. Na procura por Portugal, a gastronomia está sempre no top 4 das preferências da maioria dos mercados emissores. E isso acontece em quase todos eles, desde o Brasil aos Estados Unidos, à Alemanha. E mesmo naqueles mercados que têm gastronomia muito forte, como é o caso de Espanha, de Itália, de França, também nestes mercados, Portugal é preferido, neste caso, como a segunda posição na gastronomia ou na terceira posição. Como é que podemos alavancar e estimular o desenvolvimento e a criação de produtos e de experiências de turismo gastronómico associada ao potencial endógeno do destino, inovadoras, singulares, diversas e variadas, capazes de atrair turistas gastronómicos e de contribuir para o posicionamento do território como um destino gastronómico. Identificamos 3 dimensões para o desenvolvimento do turismo gastronómico em Portugal: identidade, cultura e talento,
que proporcionam, no seu conjunto, experiências turísticas diferenciadoras e que possuem um potencial de promoção e de internacionalização da nossa gastronomia e de Portugal enquanto destino turístico. Há que potenciar, por um lado, a identidade culinária do país, valorizando os produtos locais, os produtos endógenos e a gastronomia própria do destino, das regiões, que remete para um paladar próprio, para um paladar único e distintivo. A implementação de iniciativas que valorizam o território, que valorizam o acolhimento dos turistas, reconhecendo a gastronomia local como património cultural garante da autenticidade. Há também que potenciar o aspecto cultural da gastronomia, do seu reflexo na vida social e económica dos diferentes territórios, criando propostas que permitam a imersão dos turistas na cultura gastronómica de cada região, fazendo-os participar dos costumes locais, dos mercados, das festas, dos eventos e que desfrutem da cultura popular. Fomentar desta forma fluxos turísticos para uma economia local e para o equilíbrio territorial. A restauração também assume um papel relevante na experiência turística e na experiência de turismo gastronómico. Outros países já apostaram nos seus restaurantes tradicionais como um fator de imersão na sua gastronomia. É o caso do bistrô em França, da trattoria em Itália, da taberna em Espanha. Também em Portugal, a tasca pode bem ser um lugar que é mais do que um lugar onde comer. São lugares onde se encontram as comunidades e onde se pode socializar e conhecer melhor o país. Tem uma grande variedade de pratos, de petiscos, de diferentes regiões que se pode partilhar e que permite experiências muito ricas e que integram a diversidade da nossa gastronomia regional. Conceitos mais tradicionais, conceitos mais contemporâneos, no final do dia é na autenticidade da experiência gastronómica que é o ponto distintivo da tasca. Aliás, no ano passado, em 2023, o Turismo de Portugal e a Aresp desenvolveram, justamente no âmbito do projeto de rede de restaurantes portugueses no mundo, um projeto de internacionalização e de valorização da tasca. Portugal é provavelmente o maior influenciador gastronómico do mundo e também a nossa gastronomia é influenciada por gastronomias de outras latitudes. Neste triângulo virtuoso do turismo gastronómico, o talento dos nossos chefes determina a experiência turística pela sua criatividade, mas também porque os chefes são intérpretes do território. Importa, por isso, manter e gerar uma cultura para a inovação, promover a cooperação entre públicos e privados, entre privados e privados, tornar a cadeia de valor mais inclusiva, mais diversa, pela inclusão de mais mulheres, mais jovens, mais segmentos da população menos favorecida. Também as boas práticas da cozinha sustentável são cada vez mais relevantes, como a aposta em produtos de proximidade, limitando o desperdício e promovendo a economia circular. 3 dimensões do turismo gastronómico para atingirmos uma ambição: a de tornar a gastronomia no motivo de decisão de visita a Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, Lídia. Eu acho que temos mesmo o potencial para conquistar o mundo pelo palato. Bom, vamos seguir para o último painel desta manhã, com os insights das gastronomias europeias.
E vamos ter 3 representantes do Turismo de Portugal em 3 países. Jean-Pierre Pinheiro, diretor do Turismo de Portugal em França, Marcelo Rebanda, da Itália, e Maria de Lourdes Val, diretora do Turismo de Portugal em Espanha. Por favor, juntem-se aqui a mim no palco. Olá. Com licença. Muito bem, olá. Bom, não há nada que 4 portugueses gostem mais de fazer do que falar sobre comida, não é? E é sobre isto que vamos falar. Vocês vão contar-nos muito do que é o turismo gastronómico nos vossos países. E a minha pergunta, para arrancar aqui a conversa, é precisamente esta. Qual é a importância do turismo gastronómico em Espanha, Itália e França? Quem é que quer começar? Começam as senhoras. Muito bem, começo eu. Um cumprimento primeiro a todos. É muito bom estar aqui com toda a gente, contigo, Mafalda, com os meus colegas, Sr. Presidente, Sra. Administradora do Turismo de Portugal. Espanha recebeu, o ano passado, 20 milhões de turistas só para comerem. É um número impressionante. 23 mil milhões de euros. A palavra paella é a 4ª palavra mais procurada na internet. Fabuloso. E Espanha tem, só para início de conversa, o Dia Mundial da Paella desde 2018. E o Dia Mundial da Paella realiza-se a 20 de setembro. Isto quer dizer o quê? Porque é que a gastronomia é tão importante em Espanha? Ora bem, eu diria, e estando em Espanha já há uns bons anos, eu diria, e todos nós sabemos, o espanhol não convida ninguém para casa. O espanhol convida para a rua. E a gastronomia espanhola é feita de rua e de convívio. E todos dão um bocadinho para que o conjunto seja também partilhado por todos. O que é o pincho? O que é a tapa? O que são... os espanhóis fazem do ovo um festival. Os huevos rotos, os revueltos, tudo aquilo tem a ver com uma só coisa: convívio e partilha. No fundo, o pincho, que é do País Basco, é uma forma de ter um menu de degustação prático, não é? Ali na Barra. A Barra é o sítio do convívio, onde se está à espera de uma mesa e enquanto se espera vai-se provando e vai-se bebendo. Nós não temos barra, por exemplo. Poucos países na Europa, aliás, têm barra. O espanhol cultiva a barra. Não é? E depois vai para a mesa, onde pode estar 4 horas, porque acima de tudo gosta muito de conversar e de fazer barulho. Mas a tapa é outro desses pequeninos menus de degustação que acompanha sempre um aperitivo. O aperitivo faz parte da tradição espanhola. O tomar o aperitivo, tomar a tapa, e a tapa chama-se tapa porque era um bocadinho de pão com queijo ou presunto que desde o século XVIII protegia o copo do vinho. Também há quem diga que protegia as bebedeiras, porque quanto mais vinho com pão bebesses, menos bêbado ficavas. Portanto, também há histórias muito engraçadas à volta da tapa. Mas isto para explicar que o arroz, a paella, é feita com um arroz próprio, que é o arroz bomba, que é um arroz da comunidade valenciana, produzido ali. E, no fundo, a paella era o quê? Um convívio que se fazia com aquilo que havia. Hoje, o Lapo, contava que quanto mais simples e às vezes menos dinheiro há, mais criativos somos. E realmente a paella é um dos pratos criativos, interessante, fazia-se com o que havia no campo, o coelho, uns feijões, um feijão verde, o açafrão, muito importante na cozinha espanhola, e isto fazia o quê? Todos contribuíam com um bocadinho e no final todos em conjunto comiam na rua, porque a paella é a frigideira onde se faz o arroz. E não me vou alongar mais. Marcelo, a Itália, a história gastronómica também tem muito a ver com isto, não é? Com a criatividade colocada em certas regiões onde não havia muita abundância e onde se conseguia construir coisas absolutamente deliciosas com pouca coisa. Azeite, tomate, azeitonas, pouco mais. Sim, bom dia. E depois desenvolveu-se. Bom dia a todos. Sim, um dos assets exatamente da gastronomia italiana é exatamente a simplicidade.
a simplicidade que gera autenticidade e que dá, em minha opinião, a qualidade. A partir daí, os pratos icónicos, desde logo. Quem não conhece a pizza, os risotos, a pasta fresca, tudo alimentos ainda por cima adaptáveis ao gosto, ou seja, há uma adaptabilidade enorme da cozinha italiana. Mas eu gostaria também de reafirmar que a gastronomia é muito importante para o turismo italiano, sob 3 fatores fundamentais. O primeiro, desde logo, o posicionamento do destino Itália na cena internacional, na cena turística internacional, porque exatamente a diversidade que falámos há pouco, confere à gastronomia italiana a diferenciação. E todos nós sabemos como a diferenciação hoje em dia é um elemento-chave no competitivo mercado turístico internacional. E porque é uma imagem de marca claríssima. É uma imagem de marca, Itália. sem dúvida. Depois colocaria também a questão económica, obviamente, é muito importante. As receitas que produz, numa cadeia que vão desde os hotéis aos restaurantes, ao agroturismo. E em Itália a procura é, digamos, por todo o país. Ou seja, ao realizar a procura nacional, há aqui um ganho de coesão para o próprio país, obviamente. Falando de receitas, a Coldiretti, que é uma associação empresarial, apresentou o ano passado numa feira de turismo de Itália, a BIT, em Milão, um estudo onde apresentava números para o turismo enogastronómico, vinho e gastronomia, na ordem dos 30 mil milhões de receitas gerados entre turismo interno e turismo internacional. E, por último, eu gostava também de focar a questão cultural. A gastronomia, quem emerge na gastronomia italiana, emerge também na sua cultura. Por isso tem um ganho que fica a conhecer praticamente a identidade do país. É verdade. Em França, a gastronomia também é obviamente uma imagem de marca, mas mais associada a uma certa sofisticação. Jean-Pierre, conte-nos qual é a importância, no fundo, do turismo gastronómico. Bom dia a todos. Vou começar com uma história. 2 irmãos que fabricam pneus Michelin, em 1900 criaram o primeiro guia Michelin. Isso demonstra a ligação histórica que houve já há muito tempo entre turismo e gastronomia. O que era esse guia? A ideia inicial do guia era de oferecer aos clientes que compravam carros com pneus Michelin, para os incentivar a usar os pneus e comprar mais pneus, tinham que viajar. Daí a ideia de oferecer esse guia, cujo objetivo era apresentar roteiros pela França e descobrir o que era de bom visitar e onde é que se podia bem dormir e bem comer. Logo de início, o aspecto da descoberta da gastronomia, dos restaurantes locais, era fundamental na ideia inicial desse guia. Um pouco mais tarde, em 1926, criaram uma classificação de restaurantes, e são as famosas estrelas Michelin que conhecem hoje em dia e que esperamos, aliás, que hoje vamos ter a boa surpresa de ter novos chefes com estrelas Michelin que vai ser apresentado no Algarve. Isso, portanto, para representar aqui a ligação e a importância da gastronomia com o turismo. Falando de gastronomia e também de enoturismo. Em França, as autoridades francesas, a Atout France, que é o pendente do turismo de Portugal, teve uma excelente ideia, há uns anos atrás, em lançar o que podemos chamar um cluster, o cluster à volta da temática enoturismo e gastronomia. E esse cluster permite que todos os atores, os stakeholders, todas as pessoas, as empresas que estão ligadas à atividade da gastronomia, possam trabalhar em conjunto para promover o destino à volta da gastronomia e do enoturismo. Eventos cá fora, workshops, feiras, à volta desse cluster. Ou seja, foi uma coisa trabalhada. Foi uma coisa trabalhada. Aliás, foram esses atores, esses participantes ativos desse cluster, que defenderam a candidatura a património imaterial da Unesco da gastronomia francesa, em 2010. E mais recentemente, lançaram um evento em 2015, que eu acho fantástico, que chama-se Goût de France. E Goût de France o que é? São cerca de 150 embaixadas de França pelo mundo que coordenam eventos ligados à promoção da gastronomia francesa. Participam mais de 3.000 restaurantes pelo mundo
E acho que é a melhor forma de encontrar embaixadores e de promover os chefes, a gastronomia francesa pelo mundo. E foi um evento que de facto, cresceu muito desde 2015. E mais recentemente, para acabar aqui com a estratégia do país, o presidente Macron lançou o ano passado um vasto programa, um plano de promoção da gastronomia francesa, em vista dos Jogos Olímpicos, nomeadamente, com um fundo de apoio orçamental para incentivar a criação de eventos ligados à gastronomia, mas ao mais perto possível dos territórios. Ou seja, o problema que encontra a França atualmente é que os chefes internacionais Michelin são conhecidos pelo mundo, mas nem são muito acessíveis para todos. E a ideia aqui é de fazerem que a gastronomia, a alta gastronomia francesa e os chefes são também acessíveis ao mais perto das populações, sem ser com preços altíssimos, como se encontram nos restaurantes deles. E, então, foi um plano lançado em 2023, com vários milhões de euros de apoio, e cada projeto que for eleito pode receber até 200 mil euros de apoio. Muito bem, agora para uma ronda mais rápida. Maria de Lourdes, como é que as empresas utilizam a gastronomia para construírem produtos que sejam inovadores, mas que mantenham a autenticidade e genuinidade? No caso de Espanha. No caso de Espanha. Ora bem, nós no caso de Espanha temos... Espanha, como todos sabem, teve uma guerra civil e aquilo, a seguir à guerra civil, havia também uma necessidade, houve uma necessidade, mais no período de transição, de criar algo que fosse, e a própria sociedade assim o fez, não é? De criar inovação, de explodir para outros patamares. Espanha tem duas regiões tradicionalmente de grande gastronomia. Uma delas, o País Basco, do qual é expoente o Juan María Arzac e o seu Arzac, que já vem desde o século passado, já vem desde os finais do século XIX, uma casa tradicional, e ele, pela sua proximidade e também por ter trabalhado com Bocuse em França e pela sua proximidade à França, dá-se o primeiro grande salto na inovadora cozinha espanhola, e sobretudo do País Basco, com a Nouvelle Cuisine Basca, ou seja, ele cria um conceito aproveitando uma cozinha tradicional, como uma merluza com salsa verde, e resolve transformar aquela merluza com salsa verde em algo muito mais, no fundo, culturalmente importante, mas com uma projeção que não tinha tido até então. E depois temos um outro fenómeno em Espanha, que é mesmo um fenómeno, um caso genial, na Catalunha, que é a Ferran Adrià. E com Ferran Adrià, realmente, Ferran Adrià, o que se passa na calha Montjoy com o El Bulli, não sei se sabem, mas o El Bulli era um bulldog. O que se passa com o El Bulli, que hoje em dia é um museu, que está e que mostra toda essa criatividade, é um gênio como que equiparam com o Dalí, que em 2003 está na capa do New York Times, e no ano seguinte, em 2004, na capa da Time, e que tem 500 críticos gastronómicos a vir visitá-lo e que tem uma projeção a nível mundial fabulosa. E isto faz com que as empresas também espanholas e as empresas de todos os setores ligados à alimentação também comecem a produzir os seus produtos, no fundo, para alimentar os grandes cozinheiros espanhóis, que hoje em dia destronaram a cozinha francesa, são mais de 300 estrelas Michelin, e realmente conferiram a Espanha um lugar que Espanha não teve até então, porque Espanha tinha uma gastronomia pobre, sobretudo Castela tinha uma gastronomia pobre. Temos que seguir. Marcelo, e em Itália? Como é que as empresas exploraram este nicho e conseguiram, obviamente, criar valor? Bom, faço uma premissa. Eu, para falar de inovação em Itália, e isto disseram-me algumas das pessoas com quem eu falei, não é fácil, principalmente por isto, porque é um país onde as pessoas chegam de fora e a primeira coisa que dizem é: eu quero comer um esparguete feito à maneira mais antiga possível, se for possível pela mãe, pela mamma. Por isso, mas há inovação em Itália na culinária. Mas não é o objeto da pergunta. O objeto da pergunta é como é que as empresas... A autenticidade é muito importante. Exatamente. Para responder diretamente à pergunta, eu vou dar o exemplo de uma empresa italiana
Eni Life, que é uma subsidiária da multinacional Eni, a grande petrolífera italiana. Esta Eni Life comercializa produtos para a descarbonização e para a transição energética e tem uma rede de postos, 5 mil postos por toda a Europa em estações de serviço. E em Itália, os 600 Eni Café. Por outro lado, a gastronomia entra pela Academia de Nico Romito. Quem é Nico Romito? É um cozinheiro, um dos novos cozinheiros italianos, bastante inovador, que não só tem 4 restaurantes, como tem uma academia e um laboratório. E esta parceria é feita entre a Eni Life e a Academia do Nico. E qual é o projeto? É simplesmente as estações de serviço do gosto e do sabor. Por isso, há, neste momento, 4 estações de serviço em Itália, onde se pode parar e ter uma experiência gastronómica. Não de street food, road food, digamos, acessível a todos, democrática, bastante, feita por um chefe da nova vaga. Ora, aqui está uma boa ideia. Parece-me. Jean-Pierre, em França? Em França existe uma rede importante, que muitos aqui já conhecem, que é Gîte de France e le Gîte de France. O que é o Gîte de France? O Gîte de France são turismo de habitação, mas com a particularidade de fazer o foco na gastronomia, ou seja, as pessoas que escolhem... O le Gîte de France são 60 mil unidades em França, 60 mil. É um volume de negócios de 2 mil milhões de euros por ano. Mas o cliente que escolhe um Gîte de France, escolhe porque, na base, vai escolher o restaurante do sítio onde vai dormir. Ou seja, não é a cama, o alojamento first, mas é o restaurante first. E, aliás, muitos dos gerentes, dos proprietários dessas quintas do Gîte de France, são, sobretudo, cozinheiros, chefes ou cozinheiros, e que estão lá para receber o hóspede e transmitir a tradição local, a restauração local. Isso é um fenómeno que existe bem antes do Airbnb em França. Aliás, o Airbnb, que inicialmente era um pouco a ideia inicial, mas que sabemos todos hoje em dia que, quando se chega no Airbnb, temos uma pequena caixa com um código, as chaves, e já nem vimos nem o proprietário, não falamos com ele, não há nenhuma interação. Estou um pouco a exagerar, mas é um pouco a ideia. Ou seja, aqui temos uma cadeia que acaba por ser a principal cadeia de restaurantes, com 1.500 restaurantes pela França. E há o pendente do Gîte de France, que são os le Gîte de France, onde são hotéis, mas também com um grande foco na restauração. Ou seja, antes de tudo, o restaurante e depois o hotel. E lá está. São redes que existem há muito tempo, mas para renovar a clientela, para atrair clientelas mais jovens, fizeram parcerias com chefes com a nouvelle cuisine, ou seja, apresentam a tradição, mas também a nouvelle cuisine. E isso é uma fórmula, digamos, um esquema que não existe bem equivalente, acho, em outros países. Em Portugal, podemos comparar um pouco com, inicialmente, a ideia das pousadas de Portugal, que também tinham essa ideia do tradicional, de apresentar a tradição local. Mas há uma coisa a trabalhar, acho eu, pelos quem gera aqui restaurantes, quem gera hotéis. Jean-Pierre, temos que ir aqui à reta final. Só para terminar, que é um aspecto importante, é que 75% da oferta destas redes propõe produtos a menos de 100 km do local. Ou seja, a sustentabilidade e oferecer produtos locais. Isso é muito importante. Eu agora ia-vos propor aqui uma série de rapid fire, perguntas muito curtas e respostas muito rápidas para terminarmos. E a primeira pergunta é, Maria de Lourdes, regrador para prender os turistas pelo palato? Sabor. Cheiro. Sabor e cheiro. Em Itália, direi sempre a tradição, mas também o storytelling. Dizer que o tiramisu é uma expressão italiana que diz dá-me ânimo, leva-me para cima, e que a história diz que nasceu na região do Vêneto, no século passado, exatamente para recuperar uma noite mais cansativa, mais boémia. Jean-Pierre, regrador, para agarrar os turistas. Diria storytelling, de facto, mas diferenciação. Aliás,
temos que ter em consideração que, hoje em dia, a gastronomia francesa está a ser corrida. Não está a fazer rapid fire, então, tem que ser mais rápido. Diferenciação, exatamente. Muito bem. Então vamos para a segunda pergunta. O que não pode faltar numa experiência gastronómica inesquecível, Maria Lourdes? A memória. Que as pessoas possam, durante aquela experiência, ter a sensação, sentir que aquilo que comeram os leva para uma memória. Isto é importantíssimo na gastronomia. Marcelo, que não pode faltar. Pasta, risoto, pizza e, fundamentalmente, a combinação com o vinho. O vinho, claro. Jean-Pierre, o que é que não pode faltar? Acho que vou completar, é no turismo. E no turismo é o vinho, é o sabor, a combinação do vinho com o prato. Importante para os franceses, importantíssimo. E agora, para terminar, o erro a não cometer nesta área do turismo gastronómico? Estar isolado. Quanto mais todos os stakeholders se unirem em torno de uma mensagem para o exterior, foi isso que Espanha fez, foi isso que outros destinos gastronómicos fizeram e é isso que Portugal tem que fazer. União de todos para quando se vão promover, quando se promovem, terem em conta a gastronomia, os restaurantes perto dos hotéis, as produções de produtos, de legumes, de seja o que for. É preciso que nos unamos para ter só uma imagem lá fora. Para um italiano, preferir a quantidade à qualidade e não partir do princípio que um italiano prefere um restaurante de luxo ou uma trattoria. Jean-Pierre? Diria ter confiança na nossa gastronomia, de facto, mas humildade. Porque os franceses têm confiança, mas pouca humildade. E hoje em dia já perderam o ranking número 1 da gastronomia internacional. E nós podemos claramente passar acima da França. Muito bem, muito obrigada. Foi uma conversa altamente inspiradora e apetitosa. Podíamos continuar mais, mas não temos tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E então agora, para fechar amanhã, vamos ter Shri Mitchell. Ela é presidente da Imersa Global. Vamos falar sobre o tema do ativo à experiência turística de luxo. Só para vos apresentar Shri M. Mitchell, ela é uma figura de referência neste mundo do turismo. Ela é natural da Flórida, já viajou para mais de 40 países, já viveu em 3 continentes e tem como frase favorita: "Se é audacioso o suficiente para sonhar grande e resiliente o suficiente para torná-lo realidade." Shri, please, welcome you. Thank you. Mafalda, you know we have the most difficult task of the morning. Yes, because they are between us and their lunch. Exactly. So it's a pleasure to have you here, Shri. Thank you so much. Thank you for inviting me. So, first, for letting people get to know you, how did you get started in the travel industry, and what inspired you to move to Portugal? So I'll give you the short version because we want to make sure you get to lunch on time. I've always been in the travel industry, even informally. When I was in university, my college realized that I was the best person to lead a group to Costa Rica, which is a place where I'd spent a lot of time, and I actually learned Spanish there. So they asked me to put a program together, and they said, "Do you know how to do this?" And I said, "Of course I do." And then later said, "Well, I'm going to find out," right? And so that was my first experience as a tour operator without even knowing that I was one. And that just grew into other opportunities later on in life. And then I went into education in private school in Miami, where I'm from, and they brought me on as a person to do all of their international programs. And so we were building cultural immersion and language immersion in Spain and in France and other areas around Latin America. Mm-hmm. And Portugal, how did you come here? And you've mentioned, because we've talked a little bit before, that when you arrived here in Portugal, you felt a void in the Portuguese market, considering the offer for, well-traveled Americans. Sure. So I arrived in Portugal as a part of a very ambitious 14-month trip around the world, kind of a rediscovery and a reset. It was between professions and looking for what my next adventure in life would be. So I think Portugal actually called me, because it wasn't on my list. Oh, it wasn't? No. I had actually lived in Spain before, so I was very familiar with what I thought the Iberian Peninsula was. Yes.
But still, Portugal is not Spain. Exactly. Portugal is definitely not Spain, and I learned that very fast. So I arrived here and just fell in love with Lisbon immediately. I felt very welcomed and very much at home. And if I didn't speak, people actually thought that I was Portuguese, which I really liked. So shortly thereafter, once I realized it was time to get back into work mode and to discover what my next ambition was going to be, I decided that Portugal would be the destination for high-end culinary experiences, specifically focusing on the US market, and specifically the higher sector or so, the affluent, more sophisticated sector of the US market. That was the area that I was comfortable with because that's what I'd worked with before, and I knew that Portugal had a lot to offer. So to answer the question about the void, I traveled around the Alentejo for 3 months, and a lot of the wineries that I visited, they either didn't have information online in English, or they didn't have a website at all. And I thought, I think there's an opportunity here. This is back in 2015. So things were a little different back then. And plus, Portugal was just waking up out of this economic crisis, as we remember. So the economy felt a bit constricted. And I thought this would be the perfect opportunity to bring this idea here. Not thinking that it was going to turn into what it has now. But as luck has had it, it's been a wonderful adventure. So tell us a little bit more about your company, about Immersa Global. It is a boutique tour operator. It specializes in tailor-made travel experiences for affluent travelers. What sets you apart from the competition? Sure, great question. You'd think that she's my marketing agent, but she really isn't. So I think the main thing that sets us apart from the competition is that it is American-owned and operated, but in Portugal. I happen to be the only non-Portuguese on the team. I have some amazing support from really great people who know the country very well. So we get to kind of mix our talents and our experiences. I bring in what I know affluent Americans want, and then they bring in what they know their country, can present as amazing value to this product. I'd like to tell our clients, because I still work with them all individually, we are very boutique and we only take on a certain amount of clients per month. I tell all of our clients that when they come here, it's like visiting an old college friend that they've had for a really long time that's just relocated to Portugal. And they love that because they feel supported. And what are the specific needs of these high-end Americans? What do they want? What do they need? That's a great question. So I'm going to give you a little bit of our secret sauce from Immersa Global now. We use the acronym Happy Face, or H-Face. And so the H, this is very typical and also a little cheesy. The H is high quality. That's extremely important all the time. The F is for flexibility in the product. The A is for acute attention to detail. The C is comfort, and the E is exclusivity. So if you have all 5 of those elements in anything that you do, it's going to work. And it also allows the client to feel comfortable that you know what they need so that they trust you when you suggest things that may be a little out of the box for them. When we talked to you, you've mentioned that the Portuguese, they abuse of the word luxo. They say that something is luxo when actually it is not. Well, can you elaborate on that? Sure. I think the best way to say it is we have to take in consideration that there are various differences in how one destination or market considers luxury than the other, right? And I'll give you some examples. If we're talking to Portuguese suppliers about luxury for the Portuguese market, they can call whatever they want luxo. Yes. Right? Because they're selling to their own. But if we're talking about luxury and we're trying to sell it to other markets, in my case, the US market, we have to be careful and we have to know exactly what the perception of luxury is on the other side, right? Otherwise, we're going to come across as not knowing our product well enough and we'll lose confidence immediately from the client. And there is a gap between the perception and what the service in Portugal was. Was there an evolution since 2016? There's totally been an evolution since 2016, and I'm pretty sure that that's thanks to a lot of you guys who work for Visit Portugal and Turismo de Portugal here in the room. It's amazing how, and some of our panelists were talking about it earlier, it's amazing how Portugal is perceived in international markets now, especially within the US, in such a short amount of time. I've only been spending time here and working here since 2015. It hasn't even been 10 years yet.
And now when I talk to people in the US about Portugal, their eyes light up, they get excited, and they tell me, oh yes, I have friends who've gone there, or my friend just bought a place there, or I love Portuguese wine. Whereas before, if we wind back about 6 years, I'd mention Portugal, and some people would say, I've been to Spain, do I really need to go to Portugal? So the perception has changed, and it's continuously changing, which is amazing. So keep doing what you're doing a great job. So Portugal is having a moment. The question is this sustainable? That's a great question, and that probably be a question that I would put out to the technicians who work in Turismo de Portugal. Is it sustainable? I hope so. I hope that we're able to find a way to create a norm where we are elevating the level of service, which is, if I may be very honest, one of our pain points. We have to elevate the level of service, especially if we want to continue to attract high-quality clients, however we define that. Yes, please elaborate a little bit on that, because it's important. How to elevate the service for those special clients that we, of course, want to attract. Sure. Well, the first thing, and this is a very candid conversation that we have with our Portuguese suppliers, the first question is, do you really want to work with us, right? Because we're going to be o mais exigente que, right? So if you don't want to work with us, then that's okay, but let's make a decision now before we go forward. Let's go back to the happy face. So you have to produce high quality, either service or product. You have to be flexible. You have to have acute attention to detail. You have to keep our clients' comfort as the utmost important factor in the whole product, and you have to think about exclusivity. So even to go back to what my experience was before, having conversations about exclusivity in 2015 and 2016 did not resonate with a lot of people. It would just fall flat and like, oh, you only want your clients here? Then what about the other people, right? And I understand that. It's a different mindset. But now I think there are more suppliers who are open to providing those opportunities that are exclusive just for 2 or 3 clients at a time. So those are the things that we have to take in consideration. One, make sure that you're dedicated to working with high-end clients, specifically from the US, because they are very demanding. I'm the first to say that. But they're also very gracious and grateful and rewarding. And I think we should keep that in mind as well. Sure, of course, if the service is expensive, then it must also be very good. Exactly. And let's talk a little bit about culinary tourism. What should Portuguese restaurants consider when they want to serve these affluent Americans? Sure. Well, the main thing I think we should consider, in addition to the high quality, the comfort, exclusivity, we should also remember that for the type of clients we work with, time is their most precious asset. Oh. It's not money. Because money is abundant. And It's time. I know that it's not always appropriate to talk about that, publicly about money perhaps, but it's important to keep that in consideration, that money is abundant. So that's not the top asset. The top asset is actually their time. So if you take them for a 90-minute or 2-hour meal, the transition between the different plates from the couvert to the starter, from the starter to the main, from the main to the second dish, those times should be very well executed. It's also important to keep in mind that there are lots of dietary restrictions and preferences as well that sometimes are passed off as restrictions, but we accept them all. So keeping those things in mind when you're serving that type of client is very important. And is there something that must always be on the plate? Yes, fresh greens. Yes. Most definitely, absolutely. Especially when we're traveling around the Alentejo. We love the porco preto as migas, but we also like to challenge our suppliers to provide as well fresh grilled vegetables and salads. Mm-hmm. And what are the global trends that you identify in the luxury tourism segment? Sure. Let's talk specifically about Portugal. Sure. I think that what I've noticed since COVID, we have clients who will give us much less leadway time to put their programs together. Mm-hmm. Before, a client would reach out between 8 months to 14 months, say, I'm coming to Portugal next year, this is what we're interested in doing, how can you help us? Now is next week? And now it's like next month. Okay. Which becomes a bit challenging, but it's also a lot of fun as well. So something changed during COVID where the amount of time that they used to need to plan these types of international
transatlantic trips has now shortened. So it's just a matter of us in logistics being able to make the adjustments to deal with that. Another trend that we're seeing is still rising, and this was a little bit before COVID, where the focus has now gone on to experiences, and we've heard a lot about that this morning. I can only echo and say, yes, that is absolutely the case, and the experiences is going to just continue. We have clients who say, you know, maybe we'll spend a little less on the hotel, so instead of a super, super 5-star, we'll just go to a regular 5-star hotel, but so we can use some of the money to put towards amazing experiences and no budget whatsoever for the experiences. And I think that's an area that Portugal can continue to improve on as well. So going back to the exclusivity piece, for those of you all who are small tour operators or are working with some of the national monuments, creating exclusive experiences and, you know, pricing them exclusively as well really does work for us. We can always sell that type of product. And what about authenticity? Is it important that people feel that this is really what's going on there, not something just sold for a tourist? Yes, yes. Authenticity is extremely important. And this type of client is so well-traveled, so sophisticated, has studied and read and, you know, visited the best museums around the world, that they do want to make sure that what they are experiencing is authentic. And that, for us, is one of our sweet spots, because then we get to pair them with amazing locals who are doing cool things like producing cheese, or obviously the small wine producers, the younger wine producers who are doing things that are fora da caixa. Those are our favorite people that we like to combine with our clients, because they get to support this young endeavor, and at the same time, that gives it the lifeline to continue. Is there an experience that is really a must, that people just love in Portugal, your clients? They really, really enjoy going out to the wineries. Wine, I must also say, is one of my passions, and so when I talk about it, I think they get infected with it and they just want to experience it as well. So we really try to take them out throughout almost all of the wine regions, between the Alentejo all the way up to Minho, to have these unique experiences with very small producers, places that they normally wouldn't find on their own. Okay, so our time is almost over. So just one last question, because I'm sure everybody will want to know your advice. What's your main advice to inspire and to help grow and empower these Portuguese companies? I think that we're on an amazing track, and, you know, parabéns to Turismo de Portugal, because, again, the perception that we hear in other markets and destinations about what Portugal is and what Portugal has to offer is extremely different than what it was just 6 years ago. So you've done an amazing job. Let's continue doing what we're doing. Now let's also focus on service. And let's make that one of the elements that we really want to improve, because Portugal has become the destination to visit. I want Portugal to become the destination for amazing service as well. Oh, Shri, thank you so much for your advice and your help. It was really good. Thank you. Bom, está aqui a terminar a nossa manhã de trabalho. Muito obrigada a todos os nossos convidados por estas interessantes conversas e pelos insights que eu acho que foram muito relevantes. Eu aprendi imenso e acho que os presentes aqui também levam boas lições para a capacitação e internacionalização das empresas turísticas portuguesas. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Vamos fazer uma pausa e vamos retomar então pelas 14h30. Até à próxima.